Está começando mais uma edição do Silent Hill Database e este podcast especialíssimo vai trazer impressões, opiniões sobre o remake. A gente começou falando sobre Silent Hill 2, opiniões pessoais. A gente trouxe um monte de gente legal que deu seus depoimentos que foram lá do fundo e tal. Depois foi sobre aspectos mais técnicos, nosso segundo episódio, sobre Silent Hill 2 também. E agora, como prometido, nesse terceiro episódio, a gente vai discorrer sobre o Silent Hill 2 Remake lançado recentemente. E não estamos sozinhos aqui, hein, Max? Exatamente. Temos que estender o tapete vermelho pra ela, nossa convidada, nossa madrinha aqui databasística, Monique Alves. Salva de palmas pra ela. Muito obrigada. Como é bom estar com vocês, gente. Que saudade de gravar com vocês. É sempre bom. Nossa, a galera sempre pergunta no canal: ai, traz o Max. Você não vai mais trazer o Max? Então, que a gente gravava os nossos Resident Evil. Nossa, bom demais, sabe? Poder voltar àqueles velhos tempos. Então, muito obrigada por me receberem. Eu sou aqui um entusiasta que eu acho que vocês têm que voltar. E se couber eu lá no cantinho ali, eu vou também junto. Bora? Com a galera aí, fica legal. Olha que eu tenho ideias, hein? Bora. Opa! Olha, eu lembro com muito carinho de todas aquelas gravações que a gente fez, Monique. Eu não esqueço de nada. E depois, né, todos os podcasts que a gente gravou também. Pra mim, não existe como não continuar gravando com você. Por mim, a gente continuaria, a gente faria mais. E quando a gente, né, começou os papos sobre o Silent Hill Database, foi muito especial também você ter dito, beleza, vamos aí e tal. Porque, apesar de você ser Resident Evil Database, tipo, em carne e osso, você ser a pessoa do Resident Evil. É o Avatar, né? Você joga muitos jogos de terror lá no seu canal. Uhum. E Silent Hill acaba sendo, eu acho que a franquia que não Resident Evil, a que você mais jogou lá, não? Eu acho que foi a franquia também que eu mais joguei fora Resident Evil, assim, porque eu jogo Silent Hill desde 99, quando saiu o primeiro, né? Porque Silent Hill é um produto, querendo ou não, derivado de Resident Evil. Sem dúvida. Na época eles queriam ter o Resident Evil deles, né? Todo mundo queria ter um Resident Evil pra chamar de seu. E ele foi um jogo bem sucedido, apesar de todos os pesares, sabe? Então eu tenho um carinho muito especial por Silent Hill, por aqueles jogos do final ali dos anos 90. E eu tô muito feliz com a volta dessa franquia. E poder falar dessa franquia com vocês ainda, amigos tão queridos, é muito especial pra mim. É muito legal. Monique, o Max não estava falando, você é o avatar do Resident Evil no Brasil. Fala de Resident Evil, lembra de você. E você jogou no final dos anos 90 ali, ou meados dos anos 90, onde tinha uma dualidade ali, tinha uma tretinha, né? Se, por exemplo, ou você gostava mais de Resident, ou você gostava mais de Silent Hill. Eu não vivi isso. O Rômulo comentou. Como não? Juro? Eu não vi isso, não. Tinha Team Metallica, Team Megadeth, Team Xuxa, Team Mara. Não. Team Guns N' Roses, Team Skid Row. Você é um pouco mais velho, Rômulo, então acho que você viveu isso mais intensamente. Pra mim era um jogo novo, enquanto eu esperava o novo Resident Evil sair. Basicamente era isso. É, mas tinha essa tretinha aí, meu. Tinha, assim, era leve, não era nada tipo Sega versus Nintendo, assim. Mas tinha. Agora a gente pode gostar de tudo, né? E não tem essa picuinha besta que tinha antigamente. Eu lembro que as próprias revistas proporcionavam, mas não era bem uma picuinha, era tipo assim, qual que é melhor? É Resident mesmo? Evil ou Silent Hill, sabe? Isso, Eu acho que era meio isso, assim. Eu tenho uma revista de Resident Evil, eu tenho que achar, eu vou mandar foto pra vocês, mas acho que tem tipo um comparativo entre Resident Evil e Silent Hill. Ah lá. Então, um é terror biológico, outro psicológico. Mas faz sentido, né? Era o que tinha. E assim, a gente até recentemente, a gente nunca tinha ouvido assim, por A mais B, que de fato o time foi reunido dentro da Konami pra fazer o seu próprio Resident Evil, né? Naquele vídeo maravilhoso do Keiichiro Toyama junto com o Shinji Mikami lá no canal do Bokeh Game Studio no YouTube, que a gente fala tanto aqui, já conversei tanto com a Monique sobre isso, a gente falou um monte no Osso de Gente Morta sobre isso. Ele diz exatamente isso: você era a minha figura modelo, a ideia era fazer uma réplica, mas a coisa foi degringolando no sentido de que foi assumindo sua própria forma, basicamente, da gênese da coisa. O negócio se tornou uma quimera ali. O Silent Hill 1 ele é mesmo. O 2 eu acho que ele vai para um lado mais assumidamente inspirações de obras hollywoodianas de terror, mas o primeiro ele é uma mistureba de muitos elementos de terror, inclusive a visão japonesa, né, oriental, desse terror ocidental que acabou transformando em uma coisa muito interessante. Mas, de qualquer forma, a gente tava tantos e tantos anos sem nada de Silent Hill, e quando a gente para e pensa no que foi Silent Hill lá em 2014, com um playable teaser, né, aquela coisa maravilhosa que viria a ser... Não faz lembrar disso não, E a gente teve esse ato de uma década de nada, basicamente. E aí teve aquele Silent Hill Transmission que a Konami exumou esse cadáver e apresentou um monte de produto, não só
esse remake aqui, mas também um filme que tá pra sair. Eu pensei que eles fossem aproveitar o sucesso desse jogo, mas pelo menos pra dar uma data, mas nem isso a gente tem. Imagino que vai ser agora pro primeiro semestre do ano que vem, o filme de Silent Hill 2, Return to Silent Hill, que a gente não tem ainda o nome em português, né? É aquela aberração de Silent Hill Ascension, que rolou ano passado, aquela série interativa. Tá tendo ainda, será? Não, já acabou, e se você entrar lá no site, você consegue assistir tudo como se fosse de fato uma série animada. Gente, vocês sabem que eu nem assisti? Eu comecei a assistir, eu era bem assíduo, até que chegou um ponto que eu falei, não consigo mais, e aí começou a se levantar questões do tipo, estão usando IA pra fazer esse negócio, e nunca desmentiram também por parte da equipe lá, então eu abandonei, mas um dia eu vou me predispor a assistir tudo, inclusive pra gente gravar, e o Romulo vai ter que fazer também, pra gente gravar um episódio. Aí teve o Silent Hill Short Message, que eu considero um grande jogo de terror de 2024, e a gente vai ter aí pra frente também o F e o Townfall, que eu particularmente espero bastante, porque eu gosto da equipe que tá fazendo o Townfall, e a equipe que tá fazendo o Silent Hill F, eu sei que é uma que a Monique tem uma relação tanto quanto conturbada, né, Monique? Eu tenho! É, a galera da New Bards. Ah, é verdade. Nossa, eu tenho realmente... não é conturbado. É que, tipo assim, gente, eu nem lembro deles, porque não foi nada memorável, sabe? Ah, pô, eu gosto do Resistance. Eu ainda gosto do Resident Evil Resistance. Não, agora vocês contam a história aí pros ouvintes aí, pô, que os caras tão boiando aqui. Não, é que assim, o pessoal da New Bards, eles foram responsáveis por fazer um jogo multiplayer de um jogo que não foi muito querido de Resident Evil. Porque, além de ser um multiplayer, ele veio junto de um jogo que foi considerado, e ele realmente é bem problemático dentro da franquia Resident Evil, que é o remake do Resident Evil 3, que veio acompanhado com o Resistance. Eu acho que é um multiplayer que eu acho que ele tem uma proposta muito legal. Assimétrico. Ele era pra ser o Dead by Daylight da Capcom. O conceito dele eu acho ele bem interessante, que era as pesquisas ali da Alex Wesker e tudo, bem nos primórdios ali em Raccoon City ainda. Mas por ser um multiplayer e por vir junto com Resident Evil 3 Remake, ele não foi, digamos assim, muito bem recebido, não. Ele foi recebido com umas tomatadas, assim, na cara. Judiação. E aí depois foi pior, porque veio Reverse ainda, sabe? Então assim, isso aí é ofensivo. O tempo inocentou o Resistance. Isso é ofensivo, que veio como um presente ainda, né? Como parte do vírus. É que assim, né? Muita gente sequer se deu o trabalho de baixar o Resistance quando pegou o Resident Evil 3, que ele é parte integrante ali. Você não consegue comprar o Resistance à parte. Como eles são coisas distintas no sentido de downloads separados, as pessoas nem se deram o trabalho. E eu, assim, eu me diverti muito. Eu tenho mais de 50 horas nesse jogo e, infelizmente, como muitos jogos multiplayer online, se você não fica ali assiduamente, você perde o bonde, e aí quando você volta pra jogar, deixa eu jogar uma partidinha aqui. Você não consegue fazer nada, Sim. porque o metagame já tá completamente injetado ali dentro e meio que acabou, assim, o negócio. E, infelizmente, eles se provaram, assim, não felizes em levar a ideia adiante, porque o Reverse é, de fato, um dos pontos mais baixos da franquia de todos os tempos, assim. É uma coisa pavorosa, junto com Sombras de Rose, acho que são as duas piores coisas dessa franquia. Umbrella Corps, é isso, né? Umbrella Corps foi delírio coletivo, cara, não é possível aquilo, sabe? A profana trindade de Resident Evil são essas três bagaceiras. Mas tem 3 contra um monte de jogo bom aí, então tamo no lucro. Não, esses caras estão fazendo o F, esse Silent Hill japonês, né, uma coisa muito esquisita, e o Short Message eu vejo como uma ideia de que passou aquela síndrome de Silent Hill, como se pudesse acontecer em outros lugares do mundo. Eu imagino que isso vai ser levado adiante na ideia do Silent Hill F, porque a gente só teve aquele trailer mostrado há anos. O F é no Japão, não é um negócio assim, porque o Short Message aí é o Silent Hill fora de Silent Hill, né, cara? É na Alemanha, né? Assim como esse F pode ser que leve essa ideia adiante, a gente não sabe. O que a gente sabe é o que foi mostrado naquele trailer. De qualquer forma, eu puxei essa ideia do Silent Hill Transmission porque foi bem divisivo. A galera gostou daquele trailer. Quando ele apareceu e aquele gráfico, né, e aquela cidade em especial, as ruas de Silent Hill, aquela névoa. Porém, quando foi anunciado a produtora por trás desse remake, foi muito divisível. Tem muita gente que detesta a Bloober Team, tem muita gente que é indiferente, eu nunca ouvi falar, mas quem gosta de jogo de terror e vai atrás tem uma opinião sobre esses caras. Já jogou um Layers of Fear da vida, já jogou um The Medium, ou sei lá, Observer, Blair Witch, que seja. Então eu queria saber de vocês exatamente isso. Quando vocês viram aquele trailer, quando vocês acompanharam aquele Silent Hill Transmission, como que foi pra vocês? Assim, como bateu? Falando particularmente, assim, cara, eu não tenho nada contra. Eu não tinha, pelo menos, nada contra nem a favor a Bloober Team. Eu acho que eles estavam naquele modo, assim... Sabe aquele meme do...
porque pra trabalhar precisa de experiência. Mas então me dá um emprego. Mas você precisa de experiência. Mas então, sabe? Mas eu preciso trabalhar, então me dá experiência, sabe? Eu acho que todo mundo merece uma chance. Eu sempre sou dessa opinião. Eles não eram também, meu Deus do céu, tipo, não era o primeiro jogo deles, sabe? E eu acho que eles tinham um grupo de pessoas por trás ali também, e a própria comunidade direcionando, olha, tipo, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Por mais que a comunidade às vezes não seja muito legal, sempre tem um feedback que você consegue pegar que seja construtivo no sentido de, tipo, a gente quer ajudar, sabe? É que hoje criou uma cultura do tipo assim, quer ver como isso vai ser uma merda? Quer ver como vai ser ruim? Já torce contra, assim. Já vem com hater, né? Isso é muito triste, assim, sabe? Porque você tá torcendo contra um negócio que é pra você gostar, tipo, é uma franquia tão legal, sabe? Eu não sei por que as pessoas fazem isso, porque pra nós que vivemos o início da franquia Silent Hill, eu acho que bate diferente do que, sei lá, às vezes alguém que conhece a franquia ali em meados dos anos 2000, fim dos anos 2000, de repente, sabe? Eu acho que bate diferente, assim, porque eu acho que vou meter o lado saudosista aqui, cara. Os anos 90, fim dos anos 90, nunca mais vai ter nada igual, sabe? Então a gente sempre, eu acho que nós três aqui sempre torcemos, né, pra dar certo. E, cara, eu sempre acreditei, tá? Durmo hoje, boto a minha cabeça no travesseiro, tranquila. Pelo menos pra isso eu deito a cabeça tranquila, entendeu? Nunca critiquei. Exato. A única coisa que não me desperta ansiedade na hora de dormir é o fato de que eu sempre acreditei na Bloober Team. Então, assim, tipo assim, eu falei, olha, eles pediram o voto de confiança, eu dei. Vocês querem o voto de confiança? Tá aqui, tá dado. Não me custa nada. Eu acho que eles fizeram jus ao meu voto de confiança. Todos os ouvintes aqui, o Moni, eles me chamam de believer. Porque eu tenho fé nas coisas. Né? Eu vi todo mundo metendo pau, lascando o cacete em cima. Eu, não, gente, calma aí, cara. Vai ser bom. Pô, vocês querem mais o quê, cara? Vocês vão jogar de novo agora melhorado, cara. Fiquei ansioso pra receber o jogo, não recebi, comprei, gastei um dinheirinho suado e cada centavo valeu. É um trabalho primoroso, é uma homenagem ao Silent Hill, a todo aquele time que fez lá há 20 anos atrás, saca? E pra quem jogou também. E a gente sempre fala aqui sobre como é bom estar vivo nessa época, né? Viver essa época de cinema, de terror, de jogos de terror. E eu poder ter vivido a minha adolescência ali com esses jogos. E agora a minha vida adulta poder revisitar isso, sabe? Isso é bom demais. Eu acho que eles terem colocado à frente daquela exibição lá, aquele vídeo, Silent Hill Transmission, duas figuras muito importantes da franquia, já mostrava como eles estavam querendo levar a coisa muitíssimo a sério. Até porque isso está atrelado, eu acho, mais até mesmo a desconfiança e descrença na própria Konami do que na Bloober Team. Porque a Konami, ela vem aí de uma ressurreição. Muitos anos a gente não teve nada da Konami que não jogo de futebol. Né, a Konami, ela se mantém, ela ganha muito dinheiro com Yu-Gi-Oh! E no Japão com produtos próprios de lá, exato. Mas o que mais, né? O que a gente teve da Konami? Ela tem feito coisas. Esse ano mesmo saiu um Contra novo, que é bom. Teve participação de Castlevania em tantos lugares. Eu acho que a gente tá aí às vésperas de uma ressurreição de Castlevania também, né? Ano que vem a gente vai ter o remake do Metal Gear 3. A Konami investindo em projetos, tipo, saiu um jogo de navinha muito bom da Konami chamado Signy, que ela injetou dinheiro ali numa produtora, que não eles, né? Então, eu vejo meio que dessa forma, tá mais atrelado à descrença na Konami do que propriamente a própria Bloober, Desculpa, deixa eu interromper, Max. Antes disso tudo, a gente tinha... A única contribuição dela era o meme Fuck Konami. Por causa... né, foi ali, a gente teve 2012, foi um período, assim, bizarro de Silent Hill, né? Porque teve muita coisa ao mesmo tempo e muita coisa dando errado. Teve aquele HD Collection que foi horroroso, desrespeitoso. Vocês ficam falando isso só por causa do Comic Sans, só por causa da fonte lá no ranking. Romulo, para. Você sabe, né? Teve o Book of Memories, aquele Diablo de Silent Hill, de Vita. Teve o Downpour, acabou, que não é um jogo ruim, mas, né, uma coisa meio bagunçada. A franquia tava meio que sem direcionamento. E aí quando surgiu lá o Kojima, surgiu em parceria com o Guillermo del Toro, com o Norman Reedus, pareceu, assim, um projeto dos sonhos, né? Depois a gente ficou sabendo naquele mesmo ano, na Tokyo Game Show, que o Junji Ito ia ter envolvimento no jogo, sei lá, o que poderia ser melhor que isso? E, tipo, né, a gente sabe que deu tudo errado, acabou, etc e tal. Então a Konami, ela não estava muito bem quista, muito bem vista nesses últimos anos.
rolou todo um processo de reestruturação da empresa e de mostrar um respeito pela marca, porque teve todos esses anos aí sem absolutamente nada de Silent Hill. Por que tem tanto meme de Pyramid Head andando de skate, tanta coisa de skate envolvendo Silent Hill? Porque do nada a Konami anunciou um monte de produto de skate na lojinha deles lá, do principal. É isso, cara. Então, tipo, não vem de lugar nenhum, sabe? Me pareceu, pelo menos, é isso que a Monique comentou, né? Estamos pedindo o voto de confiança de vocês. É isso que a gente está pedindo. Gostem vocês ou não dos trabalhos passados da Bloober Team, eles que estão encarregados agora. Houve um projeto intermediário, por mais que você tenha jogado o Layers of Fear lá de 2015, depois o Observer, etc., o Blair Witch, o Layers of Fear 2, o The Medium. Ele foi um jogo que já se aproximou mais de Silent Hill do que esses projetos passados, por ser terceira pessoa, pelo Akira Yamaoka compor, por ter umas ideias malucas de dividir a tela, essa personagem que se projetava no mundo dos espíritos. Então me pareceu assim um jogo intermediário para mostrar que eles eram capazes de se distanciar do que eles tinham feito no passado e se aproximar um pouco mais do que a gente tinha de Silent Hill na época áurea de Silent Hill, que é a época das produções japonesas, do Silent Hill 1 até o Silent Hill 4, basicamente. Então, assim, eu não vou dizer que teve esse meme aí da galera que, do papel, como se fosse um contrato de retratação, do tipo, ó, peça desculpas pra Bloober. Você já pediu desculpa pra Bloober Team hoje? Aí preenche lá, né? Eu até comentei com o Romulo que eu imprimi isso e saí na rua distribuindo. Não assinarei, pois nunca culpei a Bloober Team. Eu entendo a desconfiança. Eu também. Só que eu sou um cara, por mais que o Romulo tenha dito que ele é o believer da história, realmente, né? Com relação a muitas coisas, eu sou meio descrente, que a gente acaba gravando e falando de tantas coisas no podcast e tal. Mas com videogame eu tendo a ser muito positivo, muito otimista, muito, sabe, eu quero acreditar muito, levo isso muito à risca. Mesmo assim, quando eu joguei esse jogo, eu ainda fui muito, muito, muito surpreendido. Porque eu sabia que seria bom, agora eu não sabia que a gente teria em mãos um dos grandes jogos de terror dos últimos anos, quiçá dos videogames. Então eu fico feliz de saber que vocês curtiram quando foi mostrado pela primeira vez. Eu sei que depois teve outros trailers que também não foi muito bem recebido, porque a gente teve muito tempo sem nada, e veio aquele trailer focado em combate. E combate nunca foi o forte de Silent Hill, né? Eles estavam meio que sem saber muito bem o que mostrar e sem ter uma comunicação com a própria empresa que estava fazendo o jogo, porque depois veio o cara falando, pô, mostraram um trailer antigo, um material que não condiz com o que a gente tem hoje, então me pareceu ali meio bagunçado, e ali eu pensei, pô, os caras não se conversam, né? Vai ter que ter algum tipo de retratação depois daquela nova transmissão do Silent Hill 2. Mas às vezes, se o cara for mexer, fica pior, cara. Se o cara for começar a dar explicação, como eles já tinham o jogo Gold em mãos, assim, e sabiam que tava bom desse jeito, falaram assim, deixa pra lá. Vamos lançar o jogo e o pessoal vê por si mesmo, entendeu? Cada um tira a sua conclusão. Não tem como alguém chegar e jogar esse jogo e falar que é ruim, velho. Não, Ronald, mas eles mostraram um trailer de gameplay focado em combate que não fez muito jus, entendeu? Naquele trailer lá, muita gente ficou ainda mais desconfiada. Erro de planejamento, isso aí. Aí os caras não sabem se faz pro mercado japonês, se faz pro mercado americano, ou europeu, ou latino-americano. É tudo falha de comunicação, ruído de comunicação, Max. Isso aí é a falta de ter um bom time ali de promoção mesmo do jogo, né? E lançar as coisas, sabe? Não teve um Dev Diary, por exemplo, sabe? Tem vários jogos que tem aqueles diários de desenvolvimento. Isso é muito bom, cara. Você vai acompanhando. A gente teve depois o lançamento. E uma coisa curiosa é que quem é a porta-voz da franquia Silent Hill hoje é um cara veterano da indústria de videogame. É esse cara de óculos que sempre aparece falando de Silent Hill. Inclusive, ele dirigiu o Short Message, ele se chama Motoi Okamoto. Ele tá envolvido com videogame desde tempos de Luigi's Mansion. Ele trabalhou na Nintendo muitos anos e ele agora é o cara que é a figura central. Foi ele que trouxe o Masahiro Ito, foi ele que trouxe o Akira Yamaoka, foi ele que apresentou os jogos, a Bloober Team. De novo, o mesmo diretor para esse filme antigo, Terror em Silent Hill, trouxeram o mesmo diretor, etc e tal. Mas beleza, então a gente teve esse momento e aí teve o momento de fato jogar o jogo. Agora o que eu quero saber de vocês é como que foi esse primeiro impacto. Quando a gente tem ali a cena clássica do banheiro, a cena clássica do espelho, quando ele abre aquela porta e tem aquela tão célebre, tão famosa, os dizeres da Mary, né? Como que foi esse primeiro momento, até chegar ali no cemitério com a Angela, até começar a explorar a cidade, de fato? É isso que eu quero saber agora.
Assim, quem não conhece, quem não tem o Maxon nas redes sociais, a Monique agora e eu, a gente tá vendo na tela do Skype aqui, ó. A foto do Maxon é o James olhando no espelho. Por muito tempo, porque é uma relação muito difícil que eu tenho com esse sujeito. Eu não gosto dele e, assim, é uma questão de colocar ele aí, sabe? Quando nós vamos falar esse negócio de não gostar dele também, que isso aí, essa versão, ela trouxe muitos poréns aí, eu não sei, assim. Temos 8 finais aí, né? Mas, enfim, no começo, na hora, a cena clássica, eu tava chorando, né, velho? Aí eu saí, sabendo, já conhecendo, né? Fui lá pra ganhar aquele troféuzinho do começo do jogo, que você vai lá tentar sair, né? E como que você sabia disso? Do troféu? Você foi fuçar troféu? Eu sempre faço isso, mas fui lá também. pro canto. Eu sempre faço isso. Porque assim, ó, eu sou do jogo de terror, eu sempre tento ir embora no começo. Sempre não, eu falo assim, não quero procurar Mary nenhuma. Eu falei isso na live, não quero procurar Mary nenhuma, vambora. Muito bom. Aí eu voltei, fiquei um pouco passando ali na frente do carro ali, eu não sabia das coisas, né, mesmo? Vambora, vai. Aí fomos, desci, né? Passei lá pelo cemitério e saboreando, né? A direção, a engenharia de som ali, cara. Joguei com um fonão aqui, ó. Nossa, coisa mais linda do mundo. E aquilo foi me trazendo muitas lembranças. E eu sou um cara muito nostálgico. Eu sou muito fácil de acessar as minhas memórias afetivas, assim. Uma obra como essa, feita com tanto carinho, que nem essa, com tanto esmero, né? Várias partes do jogo eu chorei, cara. Tô emocionado até agora. A primeira vez que eu terminei, eu mandei acho que pra vocês. Acho que foi com 30 e poucas horas, né? Porque eu fui degustando o jogo. Pouquinho a pouquinho. E eu fiz 3 finais até agora. Eu vou fazer todos. Eu tô num gameplay pra pegar os itens pra fazer os finais malucões, assim. Mas é isso, cara. A minha experiência, assim, quando eu comecei o jogo, foi de um menino que jogou esse jogo há 20 anos atrás. De repente, me senti como naquela época, comendo uma traquinas de morango, chovendo do lado de fora. Tava friozinho com a cobertinha assim, ó, no sofá, com o controle no colo e feliz, cara. Tava feliz. Eu sou um pouco igual a você, Rômulo. O pessoal até fala, nossa, ela é muito saudosista e não sei o que. Gente, infelizmente ou felizmente pra mim, infelizmente pra quem não gosta disso, mas eu também sou. É aquilo que eu falei, que como a gente viveu essa época ali, PlayStation 1, transição pro Play 2... Até mesmo o Play 2, que assim, eu acabei jogando, tendo um Play 2 um pouco tardiamente, eu acabei não aproveitando tanto quanto eu gostaria a geração do PS2, porque eu já tava trabalhando e estudando, então eu não tinha tanto tempo pra jogar. Mas eu tenho muito essa sensação também que o Rômulo acabou de descrever. Parece que eu volto no tempo, sabe? Até hoje, quando às vezes eu jogo um Resident Evil clássico, quando saíram as versões da GOG agora, de Resident Evil 1, 2 e 3... Cara, parece que você volta no tempo, sabe? E vem tudo de novo. Porque o Silent Hill 2, eu praticamente zerei com meu irmão. Porque era ele que tava jogando. Foi uma época que ele ficou desempregado, ele acabou ficando muito tempo em casa. Então eu acabei jogando indiretamente, porque ele tava jogando. E aí, como eu tava numa época muito de faculdade ali, eu ficava estudando e vendo ele jogar. Isso em 2001 mesmo, Monique? Não, um pouquinho depois. Eu demorei pra ter o PS2. Uhum. Eu fui ter o PS2 em 2005. Mas eu lembro que eu já tinha visto pessoas jogando Silent Hill 2. Quando meu irmão foi jogar mesmo... É porque não era que nem hoje, sabe? Tipo assim, nossa, é um jogo velho. Imagina. O próprio Resident Evil, sabe? Primeiro saiu em 96. Eu fui jogar em 97. Eu conheço gente que conheceu Resident Evil em 2000. E que pra ela era uma novidade. As coisas não envelheciam como hoje, sabe? Não tinha essa rapidez de informação, né? A internet trouxe. O imediatismo é assustador e destruidor, eu diria. E vai engolindo tudo. O jogo mais esperado por anos já é obsoleto na semana seguinte, porque sempre tem a próxima grande coisa, Exato. Como é que é o nome daquele tipo de gente que tem que consumir tudo na hora? É o FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Esse termo é complicado. Nossa. Isso aí isso não é estudado em faculdade, assim, em psicanálise, etc e tal, porque realmente é uma questão muito complexa que se vive, não só pra quem é mais novo, não. E as pessoas não aproveitam, né, cara? Porque às vezes consomem tão rápido. Por exemplo, sai uma série da Netflix. A Netflix começou com essa palhaçada de lançar tudo que era episódio de uma vez só, né? Aí lança uma série de 8 episódios, o cara assiste os 8, cara. No quinto, no sexto, o cara já não tá mais entendendo mais nada. É muita informação, entendeu? Ele perde detalhe, perde as coisas. Mas, pô, a gente tá aqui com a senhorita Resident Evil, que grava vídeos sobre todos os jogos da franquia e que joga e rejoga e esmiuça cada detalhe de cada um desses jogos de 20, 25 anos atrás, jogos ultra recentes, jogos mais antigos, e que mostra como essas coisas de fato não envelhecem enquanto você tiver interesse, né? E a ideia do Silent Hill Database é justamente essa, né? De esmiuçar
tá. É claro que é muito difícil, né, chegar no nível do que a Monique estabeleceu com o Resident Evil Database. É mas isso, a gente gente. tem... É que a gente tem infinitas possibilidades. Daqui uns 15 anos a gente consegue. Não, eu quero dizer, qual que vai Não, mas ser? eu acho que a melhor parte, eu acho que a melhor parte de fazer um projeto hoje é fazer e falar do que gosta, fazer o que gosta. Meu canal, ele fez 10 anos agora em 2024, só que eu demorei muito, né, pra que ele engrenasse, pra começar a ter crescimento. Ele começou sendo um depósito de cutscene, depois ele começou a ser ali o Resident Evil a cada 15 dias, 20 dias, às vezes uma vez por mês, né, Max? Quando a gente conseguia gravar. Às vezes a gente conseguia gravar um, às vezes a gente conseguia gravar 2 no dia, dependia muito. Nossa, grandes memórias. Nossa, eu tenho muito carinho. Então, hoje eu tenho uma mentalidade de tipo, eu faço o que eu gosto, eu falo do que eu gosto, eu faço o que eu gosto no meu canal. Se eu sinto que às vezes um assunto é importante de falar, eu vou falar sobre ele. E eu fiz isso por muitos e muitos anos, né? Então, eu acho que hoje o importante, até porque a gente tá num mar de conteúdo de internet, todo mundo brigando por aquela atenção, então que seja pelo menos de uma forma agradável. Silent Hill Database, pelo menos pra mim, eu tenho a percepção, um pouco dentro e um pouco fora, de uma coisa muito prazerosa, de uma coisa descompromissada, que eu acho que, nossa, essa palavra... ela é muito rica hoje, sabe? É descompromissado. É tipo, quando eu quiser falar de Silent Hill, eu vou falar. Quando a gente quiser falar de Silent Hill, a gente vai se reunir aqui no Skype, o Rômulo vai reclamar do Skype, e depois a gente vai falar de Silent Hill. Nossa, os bastidores, a coisa é caquética, igual ao outro lado do Silent Hill, tudo decrépito, então faz jus. Tocou a sirene, Skype. Qual que vai ser a temática do próximo programa? Sei lá. A gente vai falar sobre o Silent Hill 1, vai falar só sobre a Cheryl, vai falar só sobre a Cláudia, vai falar sobre só o Brookhaven. A gente pode fazer de qualquer coisa. Então são infinitas as possibilidades, e aí traz a ideia do descompromissado e do prazeroso ali de mãos dadas. Tipo, sabe ali, o Apollo e o Rock, assim, ó, naquele famoso meme na praia, se abraçando. É tipo isso aí, cara. Exato. A ideia é exatamente essa. E aí, pô, falamos com a Monique topou na hora de gravar, e quantas vezes mais a Monique pode aparecer aqui, pode ela mesma sugerir alguma coisa pra gravar com a gente, porque se por enquanto a gente tá aqui com um formato de podcast, também tem a parte de vídeo, né, pra ilustrar o que a gente tá falando, vai saber o que também a gente pode fazer depois. A Monique, ela já tá bem mais habituada a fazer gameplay, a fazer live, etc. Então é algo que eu, de fato, não tô acostumado a fazer. O Rômulo tinha prometido que faria do Silent Hill 2 e veio gente me cobrar, viu, Rômulo? Monique, vou falar pra vocês. Eu não sei fazer, eu sou anacrônico. Eu vou conversar com vocês como é que eu ligo a câmerinha ali na Play 5 ali, e eu vou fazer. E tá falando do Skype. É anacrônico. Mas tá bom. Não, mas eu tô assumindo que eu não sei, que eu estou procurando ajuda, entendeu? De vocês, vossas senhorias, pra me ajudar aí, pra fazer. Gente. Aí eu vou pegar umas dicas com a Monique, né, que, claro. E Max, eu vou fazer. Faça. Eu vou fazer os finais maluquetes lá, vou fazer o UFO, vou fazer o do cachorro. Vou dar uma ideia. Eu acho que o Max podia ficar do lado, comentando, na cal, contando a história, comentando esse gameplay, contando as curiosidades, porque o Maxon, ele é uma enciclopédia viva também. Que isso. Mano, vai ser da hora, hein? Vamos marcar uns dias e fazer isso aí, pô, vai ser legal. É aquilo, pode ser que sim, pode ser que não. O mais provável é quem sabe. Tchuin, tchuin, fun, fly. Voltando pro que a gente tava falando. E falando em Chapolin, na hora que vocês estavam brigando por causa do Skype, eu tava me sentindo o Chapolin com fone de ouvido, assim. Olha! Melhor briga. Rapidão, as pessoas, às vezes, acham que a gente tá brigando, a gente não tá brigando, a gente é assim mesmo, né, Eu Max? sei. É normal, gente, normal. Às vezes alguém toma partido nos comentários. Não, o Max não tá certo mesmo. Então o Rômulo tá certo. Eu falei, gente, não é briga, né? É que nem irmão não é. Gente, intimidade é uma merda, que nem falam, né? Vai, Max. Agora eu queria que vocês fossem um pouco além da nostalgia, dessa janela pro passado que o jogo abriu, e é inevitável mesmo. Eu fico sempre muito curioso pra pessoa que começou a jogar agora e que teve esse primeiro impacto com esse jogo. É uma opinião que eu valorizo muito, que eu queria muito saber, então por isso que eu sempre puxo os papos lá no comentário. Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer, seja lá onde for, dá um pulinho lá no youtube.com/maisquehorror, que é lá que a gente pega o vídeo, pega os comentários e a gente leva isso adiante. Como a gente já tinha dito e como a gente costuma fazer, fez no episódio 1 e no episódio 2 e fez em todos os Eu Ouço Gente Morta, no final a gente sempre lê os comentários e aí faz aquela conversa por turnos. E aí depois a gente leva essa coisa adiante. E acaba muitas vezes sendo a maior parte do programa
justamente essa, e pra gente é sempre uma alegria. Então, beleza, passou o fator nostalgia, toda essa coisa de remeter e trazer de volta, e é aquela coisa de pessoas que você conversou na época, com quem você jogou na época, e que impacto o jogo teve. A gente puxou muito isso no nosso primeiro episódio, a Monique deu um relato muito emocionante sobre o que foi Silent Hill 2 na vida dela lá na época. E agora que a gente já jogou faz um tempinho, e foi importante ter esse tempinho, né? O Rômulo falou que terminou com 30 e tantas horas, eu terminei com 17 horas. Acontece que eu joguei em 2 madrugadas, eu basicamente... E não vou dizer que eu não sorvi o jogo de qualquer forma, tipo, eu também esmiucei, mas de qualquer forma eu não consigo, cara. Foram madrugadas ali que eu não conseguia desgrudar, eu não conseguia pensar em mais nada além do jogo, e foi meio que isso que eu vivi, então... Tanto tempo depois, já foram umas boas semanas, da Monique e minha, o Rômulo ainda tá muito intenso ali em Silent Hill. Eu queria saber o que tá do jogo aí em você, sabe? Quando você pensa no remake hoje, qual que é a primeira lembrança que vem? Seja uma cena, seja uma personagem, uma batalha, um susto específico, ou alguma mudança que esse jogo teve, porque... Isso aí é algo que a gente pode conversar, e pormenores técnicos, né, de fazer uma ficha técnica do jogo aqui, a gente pode inclusive fazer num próximo momento. A conversa tá indo para um lado tão emotivo / pessoal que eu gostaria de ficar nisso, se vocês não se importarem. Então, sintam-se à vontade aí para falar com relação ao que ficou depois da experiência de Silent Hill 2 Remake em vocês agora, assim, quando vocês puxam da memória recente. Bom, primeiro que, assim, o que você quiser puxar dessa parte, assim, essa conversa mais pro lado nostálgico, fique à vontade, porque eu sou dessas também. Tá bom. Só faltou um cafezinho do lado aqui, um biscoitinho, um pãozinho de queijo, né? Mas eu acho que, assim, é o que eu falei na primeira gravação que a gente fez, né? Em 2022, eu passei por um câncer de mama. E o processo de um câncer, e o Rômulo também acompanhou um processo de câncer, como ele também relatou, né, uma das edições, né, do Silent Hill Database, um processo de câncer, ele te tira da pessoa que você era. A pessoa que você era, uma parte dela morre, sabe? Uma parte dela vai embora mesmo. Existe toda uma questão de você se reconhecer, você conhecer uma pessoa nova, tá ali. Então, esse jogo, ele bate diferente pra mim, depois de eu ter passado por essa experiência do câncer. Porque eu sinto que existe uma culpabilização muito grande do paciente. O paciente, ele tem dor, mas ele não pode reclamar, porque sempre vai ter alguém pior do que ele. A pessoa, ela tá definhando, ela sente dor, ela sente medo da morte, medo de algo que seja... o desconhecido mesmo. Como é que eu vou estar amanhã? Não sei, eu vou estar pior, eu vou estar melhor? Será que eu vou acordar melhor? Será que vai ter um milagre que vai vir na minha vida e eu vou acordar melhor? Será que eu vou acordar um dia e o tumor vai ter sumido? Será que eu vou acordar um dia e eu vou perceber que foi tudo um sonho e eu não tive nada disso? Obviamente, e aí eu não digo quem tá certo, quem tá errado, eu tô falando da minha perspectiva. Eu senti muito pela Mary. Eu vejo muito o lado da paciente, sabe? Ai, mas ele teve a motivação dele. Cara, nada justifica. Eu acho que ninguém tem o direito de decidir pela vida de ninguém. Então, ele não era dono dela, sabe? E foi até uma coisa que a gente conversou, né, no privado, sobre essa coisa japonesa da honra, do homem como chefe da família, e ele manda, e é ele quem decide, que é uma coisa muito presente na cultura japonesa. Então, eu ainda, depois de um mês que o jogo saiu, depois de um mês de ter jogado o jogo, eu ainda me espanto com o quanto as pessoas tentam justificar o injustificável. Não existe mais, não existe porém. Vou até parafrasear uma querida do TikTok que eu acompanho, que é a Isabela. Ai, porque eu tenho trauma, eu também tenho. Ai, porque eu tenho temas sensíveis, eu também tenho. E eu vou mandar tomar naquele lugar igual. Não, assim, eu não quero parecer agressiva, sabe? É só a minha perspectiva mesmo, é a minha forma de... Eu acho que é o que me dói nesse jogo. É um drama muito pessoal meu, assim, e eu senti essa identificação e eu dei graças a Deus de ter superado o tratamento, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, e ser grata pelas pessoas ao meu lado, porque não é todo mundo que fica do lado, não. É nessas horas que a gente vê quem gosta de gente, quem não gosta, quem quer o nosso bem, quem não quer, quem tá do nosso lado e quem não tá. E o casamento diz até que a morte o separe, mas é na saúde e na doença, né? Não é só na saúde. Mone, nada é mais agressivo
que essa doença, nada é mais agressivo que o tratamento que essa doença pede que tenha, né? Porque o tratamento, às vezes, ele é mais agressivo, né? Do que a doença, porque ele tem que ser mais agressivo pra acabar com a doença. Me desculpa a minha voz embargada aqui, é porque quando eu converso essas coisas, assim, vem muita coisa na minha cabeça, assim, que eu não tive a doença, mas eu tava do lado. Então, muitas vezes eu quis que estivesse em mim, e não na pessoa que eu amo. E também é o que falou, assim, é egoísmo, né? A gente achar que tal pessoa tá doente, mas é porque ela aguenta. Ninguém tem que aguentar nada, velho. Isso é foda. No caso, você passou por isso. E eu do lado, né? De acabar de casar, pô. Voltamos da lua de mel, fomos no médico e, pô, tá com câncer, é isso. E aí? E o jogo nem fala, que é essa doença, mas a gente sabe que é. Todo mundo que passou por isso sabe que é. Ah, mas não fala, mas é. E se não é como se fosse. É como se fosse. De qualquer forma, ela entrou num estado terminal. Sim. Ao que dá a entender no jogo, poderia ser que a doença ela tivesse pego no próprio lago Toluca, né? Mas independentemente de qualquer coisa, uma doença infecciosa, um câncer, uma doença degenerativa, existem pessoas, e eu acho que assim, as pessoas precisam entender que ai, porque ela gritou com ele. Ai, porque... Gente... Você mais do que ninguém, você sabe que um grito não é nada perto do que você sentiu. E quem tava lá e não entendeu, o problema é de quem não entendeu. Você me desculpa. Não, e Rômulo, eu vou além, porque assim, minha mãe morreu de câncer, tá? A mãe da Jaque também, você acredita? Genético, né? Hereditário. No caso da minha mãe, ela morreu por uma complicação do tratamento de câncer, né? Porque ela teve o câncer de mama, ela tratou, só que, como ela descobriu muito tarde, ele acabou voltando e veio junto um linfoma quando voltou. Já chegou um momento em que ela já estava muito debilitada, ela pegou Covid no meio. Vamos falar então de pessoa agressiva. A minha mãe, nos últimos meses dela de vida, você falava assim pra ela: mãe, a médica mandou você beber água. Mãe, a médica falou que você tem que comer. E ela gritava com a gente: eu não quero comer, você quer me matar. Eu não tô com fome. Pô, vocês ficam me forçando a comer? E ela gritava. Ela berrava com a gente. Isso me dá o direito, todo respeito aqui, desculpa o spoiler, isso me dá o direito de pegar um travesseiro e sufocar ela pra eu ter minha vida de volta, ou para as pessoas em torno dela terem a vida delas de volta, ou seja lá o que for. Não sei se vocês sentiram, mas eu acho que isso, o jogo com esses mais detalhes aí, o remake, ele meio que deu uma passadinha de pano pro James ali em várias coisas, não deu não? Eu tô falando besteira. Desde que eu terminei eu não voltei mais pra ele, porque esse jogo me perturbou de umas formas assim que talvez eu não tivesse preparado, por mais que eu jogue Silent Hill minha vida toda. Como esse jogo ele foi agressivo, eu não tava preparado pra isso, sabe? Ele pegou de muitas formas. Isso aí que conversei bastante com o Romulo, especialmente com relação ao Abstract Daddy e o que eles fizeram nesse jogo com relação a isso. Todas as etapas desse confronto, eu nunca tinha me visto jogando videogame num confronto ali tão intenso contra um inimigo, ter que parar o jogo e não conseguir jogar porque eu não conseguia segurar o controle. Comigo aconteceu igual. Eu fiquei meio trêmula, assim, sabe? Quando eu terminei de matar ele, porque é uma perseguição, é um momento bem tenso ali, né? Correria. Você não tem muito tempo, sabe? De você, além de processar suas próprias emoções e as emoções da personagem e as emoções do protagonista, é muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo. Quando termina, você tá num turbilhão, muita informação ao mesmo tempo. Eu não sei se as pessoas que fazem os jogos, se elas, hoje em dia, talvez sim, mas quando começou a ser feito videogame, eu acho que ninguém levava em consideração as experiências pessoais de quem tá jogando. Hoje eu acho que sim, hoje eu acho que as pessoas pensam isso. Mas, por exemplo, quando eu joguei a primeira vez o The Last of Us, na cena em que a filha do Joel morre assim nos braços dele, eu sou pai de uma menina. Cara, aquela cena com certeza pra mim tem um significado totalmente diferente pra quem não é pai. É bom você dizer, por exemplo, eu joguei o Heavy Rain com um amigo meu que tem uma filha, né? E aí ele depois do Heavy Rain ele falou: olha, se um dia você tiver um filho ou uma filha, joga isso de novo. Exatamente. Realmente, não tem como, são impactos distintos. E é o que eu falo sobre The Last of Us. Exatamente, assim, é outra coisa. E é a mesma coisa nesse caso aqui, que a gente tá dividindo a Moni de um lado como a própria paciente e eu do lado como a pessoa que segurou a mão de outra pessoa que passou pela mesma situação. É pesado, bicho. Agora tem 2 pontos, e citar o Abstract Daddy pra falar desse jogo de forma geral é interessante porque mostra muito 2 coisas, né, que eu acho que são os pilares desse remake, que é o que foi de fato trazido de novo, o que foi reinventado, todo o aspecto de gameplay, de perspectiva de câmera, todos os aspectos técnicos 23 anos depois, e o respeito com relação a de onde veio.
A Angela, ela é minha personagem favorita de Silent Hill, é a personagem mais difícil de lidar. A gente tem pouco dela no jogo, tem a novelização, que eu já li coisas da novelização justamente por conta dela. Explora um pouco mais da vida dela, como no que ela trabalhava, a relação muito difícil, e explora mais com relação ao irmão também, não só o pai. E a mãe omissa, mas não muito além do que a gente tem no jogo. Agora, quando a gente chega nessa cena, a gente já tá preparado porque tá por vir pra pedrada que vem. E ele pega e ele reconstrói a coisa toda, e a gente vê em tempo real o que é que Silent Hill exerce na pessoa, que é aquilo de o pesadelo se tornando realidade. O pesadelo sendo construído em tempo real, né, Max? A gente vive a perseguição da Angela com aquelas pessoas atrás dela. Então, assim, eu acho que isso acaba sendo ali uma funilada pra coisa toda. E depois que o jogo foi lançado, que no canal de YouTube da Bloober Team, eles liberaram esses vídeos de desenvolvimento, esses diários de desenvolvimento, que ficou claro por A mais B que essa galera que fez esse jogo são pessoas que se tornaram desenvolvedores de videogame por causa desse jogo. É uma linha muito tênue, é uma corda bamba terrível, no sentido de, tá, a gente viu exemplos passados de fãs de Silent Hill fazendo Silent Hill. Homecoming é isso, Downpour é isso, Origins é isso. Nem sempre dá certo, na maioria das vezes, infelizmente, não. Nesse caso, era muito mais perigoso ainda, porque você não está inventando uma história nova. Então eles souberam dosar isso de uma forma que esse combate, eu acho que coloca tudo ali, tudo na mesa, sabe? E o fato de eu ter passado por uma coisa dessas, que nunca tinha acontecido, pelo menos não em Silent Hill, de eu não conseguir jogar o jogo por causa do que estava acontecendo ali, do que o jogo estava me fazendo fazer, etc e tal. Sei lá, eu fico até sem palavras. Na real, eu tô tendo dificuldade de levar essa conversa adiante depois desses relatos que vocês trouxeram aqui, porque mostra o quão fundo esse jogo vai, tudo que esse jogo consegue trazer, e se isso vai ser um exercício de exteriorização, se você vai conseguir exorcizar isso de alguma forma ou não, se isso vai ser uma espécie de tratamento ou não, se esse debate que esse jogo pode proporcionar ou não vai trazer algum tipo de acalento, algum tipo de leveza no sentido de, olha o que vocês viveram, sabe? Olha o que você viveu, Monique. É uma coisa que eu tava pensando se eu ia trazer ou não. Por mais que você tenha dito tudo que você falou no relato, no primeiro Silent Hill Database, mas você já trouxe, e você já contou, e você já foi tão fundo nisso. Me mostra o que esse jogo faz, sabe? O que esse jogo consegue fazer, que é uma coisa assim... E outro jogo faz pensar? Eu acho que é inevitável, porque eu acho que todo mundo vai ter alguma identificação, sabe? Nesse jogo, assim. Assim como o próprio The Last of Us, né? Que a gente tava falando antes também. São jogos que eles criam uma identificação com quem está jogando, porque não é um agente da polícia, não é um cara de um esquadrão de elite, não é um novato que está chegando na cidade para o seu primeiro dia de trabalho e, sabe, e ele tem treinamento militar. A gente tá falando de pessoas, de dramas pessoais, né? De você ir para uma cidade e você se deparar com os seus próprios demônios, né? Você confrontar os seus próprios demônios, você se confrontar. Então, acho que talvez por isso também que as pessoas justifiquem tanto as atitudes do James. Porque não é fácil você olhar para suas próprias. Então... Desculpa te interromper, Monique, mas quando você diz isso e o jogo começar exatamente com a cena do espelho, é extremamente simbólico, né? E não à toa. Quando você pega todo o pano de fundo de quem fez esse jogo, de crime e castigo pra baixo, você vê o nível da bagaça. É tudo muito bem colocado. E a gente sabe, né? Agora eu vou fazer até a metalinguagem aqui. Vou quebrar a quarta parede, na verdade, deste podcast e dizer pro público. A gente sabe que o James não tá olhando pra gente. A gente sabe que o Masahiro Ito já desmentiu isso. Mas ele tá olhando pra ele. Ele tá olhando pra ele, pra tipo assim, como é que eu vim parar aqui? O que eu tô fazendo aqui? É um turbilhão de coisas que estão passando na cabeça dele. Depois que a gente termina, a gente sabe o que tá passando na cabeça dele. E ao mesmo tempo, quando a gente termina e a gente começa a justificar, não, mas é que... mas assim... Mas é que a gente tem que ver que... A gente não faz isso com a gente mesmo também? Quando a gente vacila em alguma coisa? A gente não tenta dar aquela justificada? Não, mas o outro, ele gritou comigo. Por isso eu meti um soco na cara, sabe? Assim, por exemplo, o cérebro, ele é incrível, né? O nosso cérebro é uma máquina absurda, né? De autopreservação. O cara, ele tem dentro dele outras coisas que ele fez, mas o cérebro dele faz ele duvidar disso mesmo que ele fez, pra se proteger, né? Então ele esquece. Por isso que as pessoas fazem regressão e aí vão buscar coisas que aconteceram, assim, no passado ou em outras vidas, não sei. Mas, assim, Silent Hill, esse jogo, ele é um saco de trauma, brother. Então, assim, tudo vai fazer com que você ou alguma pessoa
tem alguma coisa que vai tocar ela. Ou ela sofreu abuso sendo mulher, sofreu bullying sendo o gordinho, passou por uma situação de quase morte ou de perda, ou uma situação em que ela podia fazer algo e ela não fez e gerou uma culpa. Então, todas essas situações aí, cara, elas formam uma amálgama que, se você é ser humano, alguma dessas situações vão tocar você. Porque você já passou por alguma situação dessa. Sabe a que a gente vive discutindo, Rômulo, daquela série, o Dan? Aquelas 2 temporadas, etc e tal. A gente vive debatendo sobre, o elemento sobrenatural nessa série era mesmo necessário? A coisa real... Porque a realidade é tão pior, né, cara? Ela é tão terrível, precisava... Quando a gente pensa que existe por trás disso tudo, de todos esses traumas reais, da vida dessas pessoas, uma cidade que ainda potencializa, catalisa essa coisa toda, na ideia de que foi Silent Hill, a gente até levantou essa hipótese, né? É uma coisa que eu espero que o Masahiro Ito não desminta ou não diga que sim ou que não, porque é o que ele mais faz, né? É tão legal debater, a coisa tá misteriosa, e o Hiroyuki Owako, o roteirista do jogo, a gente não se tem informação sobre esse cara. É uma coisa que pra mim é muito triste, né? Porque a gente sabe que o Team Silent... Mas ele fala, ele desmente, é sem graça. Não, mas o Masahiro Ito é o Zé Palestra, né? Sem graça, cara. Ele tem que aparecer, tem que falar, não, isso aí não. Mano, fica de boa aí, brother. Por exemplo, teve o diretor do Silent Hill 2 original, o Masashi Tsuboyama, ele apareceu em rede social, parabenizando a galera que fez o jogo, mas não, o Masahiro Ito, por mais que seja um cara que eu amo de paixão, admiro imensamente, ele chega lá e fala, é isso. Não, você acha que é isso? Mas não é isso, é isso. Pô, então assim, com relação a esse lance de foi Silent Hill que tornou a Mary doente, que pegou algo ali, né? Eu gosto de pensar. A gente tem esse vislumbre no final da Maria, né, meu? Também, porque... Mas a Maria é um monstro de Silent Hill, ela não é uma pessoa. De qualquer forma... É a tocinha no final, a tocinha. É a coisa cíclica, que traz toda aquela teoria de que o James vive um looping eterno, etc e tal, mas de qualquer forma... Teoria não, que os brasileiros descobriram, certo? Que nós somos foda mesmo, descobrimos o bagulho das fotinhas lá. É tudo teoria. Teoria, pô... Maxon, não... É tudo conjectura. Tá, Maxon, assim. Não existe a possibilidade daquilo ser... Sabe, a única verdade que a gente tem aqui, o James, ele simplesmente nunca mais voltou pra casa, nunca mais tem notícia, porque o pai dele diz isso no Silent Hill 4, e é isso. Agora, onde ele foi parar... Todos os finais são canônicos. Todos os finais. O que a gente tem de final que não canônico é o final do Silent Hill 1, que leva pro 3, e acabou, porque é a continuação que a gente tem. De resto, é tudo tão válido quanto. Isso é a riqueza da coisa. Então, existe toda essa cidade que tem um passado extremamente trágico, tem muita morte, muito sangue envolvido, e que, nos dias de hoje, se tornou um resort, um lugar que as pessoas vão lá pra curtir as férias, um lugar gostoso, bonito. Gente, na primeira vez, vocês tinham reparado na primeira versão, aquela parte que você vai descer lá no hotel, lá na parte da lavanderia ali, ó, você junta as pecinhas que faz aquele símbolozinho, aquele sigilo, é o sigilo do Paimon, cara. Pesado, né? Um demônio da Goetia, pesadíssimo. Então, isso aí é uma coisa interessante, porque esse jogo, o remake, ele traz, assim, explicitamente conexões com o Silent Hill 3. Sim. Existe lá o chapéu do Douglas, existe lá o Metatron na parede, tem o lance do papel de parede rasgado, etc e tal. O Silent Hill 2, ele se afastou muito desse lance indígena, esse lance pagão, esse lance ritualístico do primeiro Silent Hill, que também é trazido no Silent Hill 3. Até mesmo, tipo, se eu fosse ter uma crítica pro Silent Hill 2 Remake, é que ele abriu mão daquela revista que cita o Walter Sullivan ali. Pelo menos eu não achei. Se vocês acharam essa revista, que o James acha no lixo. Eu achei a revista. Ah, tem. Só que eu não lembro se tá no apartamento ou se tá no lixo. Ela fica no lixo do lado de fora do apartamento, mas diz isso do Walter Sullivan, que ele matou as duas. Fala. É o mesmo file. Então eu nem achei, pra você ter noção, eu nem encontrei esse papel. Eu achei incrível o quanto esse jogo... Ele é fiel, cara, ao jogo clássico, assim. Em tempos de reimaginações e de vamos facilitar a história, né? Porque a gente não é obrigado, sabe? Ver o quanto esse jogo foi fiel ao seu material original. O próprio Masahiro Ito tá felizão, cara. No Twitter ele tá igual pinta no lixo. Ele tá feliz, sabe? Ah, Monique, mas o fato dele estar envolvido no jogo, eu imagino que tenha peso. Sim. Essa galera que cresceu jogando esse jogo, que hoje faz jogo por causa desse jogo, envolvida com quem de fato fez o jogo, essa fórmula que a gente nunca teve antes, pelo menos na minha experiência. Vocês conseguem lembrar um outro jogo que isso aconteceu no passado? Qual que é o grande remake de jogo de terror que a gente tem? Ou de jogo de videogame? O remake é o Resident Evil 4. Não, Resident Evil 1. O que eu quero dizer é que essa galera tava envolvida lá atrás. O 1 era o Mikami, né? O Mikami fez o clássico e fez o remake também, cara. Exato. Então é um negócio meio água e óleo nesse sentido. E que acabou misturando e dando muito que certo. Isso que você falou, Monique, é exatamente esse respeito
a obra original é literal, assim, né? O negócio tá ali em cada detalhe. Outra ligação que tem, um dos finais, que é o final que você tem que abrir a caixinha com a chavinha no último quarto lá do videocassete. Se você abrir antes, ele te dá um item de cura. Se você abrir ele lá, ele dá um item de cura que se chama White Cloud. Isso aí é a substância tóxica lá do primeiro jogo. Que é o que os caras faziam. Eu acho que não tem o White Cloud no Silent Hill 2 original. Eu tenho quase certeza que não tem. Esse acho que é do final novo. Pois é, então. E isso remete a tudo que aconteceu lá no porão de Alquimila, né? O que mantinha a Alessa viva era essa substância que era traficada pelo Kaufman, etc e tal. Então, ou seja, ele faz conexões que vão além, né? Além de ter todo o respeito com o jogo original, ele ainda traz possibilidades do tipo... Ao contrário do que a Moni falou, eles não simplificam, eles complicam, tá? Quero é mais, manda mais, que dá pouco. Eles pegaram o que tava pronto, aí eles falaram assim, gente, vamos botar mais um temperinho? Sabe? Eu acho que cabe jogar uma farofa assim com bacon, assim, bem temperadinha. Acho que combina, sabe? Já tava aquele prato bonito, né, do clássico. Farofa sempre melhora tudo. E você sabe que é sempre bom, e parece que as pessoas se esquecem, né? Mas porque é uma coisa importante de lembrar que, tipo, o jogo original vai estar sempre lá. Sim, exato. Pra você eu pensei comparar. que você ia falar que você não gosta de farofa, Max. Eu não gosto de farofa mesmo. O Max, a Jaque é professora, né? E ela dava aula numa escola de criança, pra criancinha, assim, antes da pré-escola, né? Aí uma vez ela ia mostrar algum filme pras crianças e ela falou assim, gente, hoje a tia Jaque tem uma surpresa pra vocês. Aí monta um gordinho lá no final, você fala, tia, espero que seja farofa. Nossa, é muito Godines, né? Toda vez que fala de farofa eu lembro desse menininho, cara. Muito bom. O moleque devia gostar muito de farofa, velho. E com certeza farofa melhora, viu? Melhora. Ah, eu gosto, gente. Farofa não falta aqui em casa. Gosto muito de farofa. Então, tem uma de milho, inclusive, ó, que paga nós, que olha, sucesso. Viu? Pra gente encerrar esse papo, eu queria que vocês falassem, assim, o momento do remake, assim, qual foi aquele momento mais especial ou mais traumático que, tanto tempo depois de ter terminado, ou aquela coisa que ficou na cabeça, vocês têm isso pra compartilhar? Eu tenho. Por favor. É a cena da Angela, né? Quando ela conta a história dela ali. Fogo na escada. Começa a pegar fogo ali. Quando ela fala de inferno, né? Pra mim, sempre foi assim. Aliás, é a primeira vez que a gente tá com o jogo traduzido, né? E é uma tradução muito boa. Eu, pelo menos, não achei nenhum probleminha de gramática, nenhuma palavra fora do lugar, nenhuma piadoca, como costuma acontecer às vezes. Mas no jogo original também era esse o seu momento favorito? Não, no jogo original era a primeira vez que eu tinha visto o Cabeça de Pirâmide, né, meu? No corredor? Exatamente. Ali eu só não caguei porque as fezes não estavam prontas, né? Porque senão, meu amigo... Interessante. Ali, eu vou te falar um negócio, bicho. E aqui, mano, todas as vezes que eu encontrei com uma criatura, né? Ele sozinho, ou a versão dupla lá no final, suave. Suave. Nem tchum. Tanto que a primeira vez você sabe que não precisa matar ele, né? Só correr, né? Esperar dar o sinalzinho. Tá. E você, Monique? Diz aí. Nossa, só antes de eu dizer meu momento, eu tava pensando agora que o Romulo tava falando, o quanto que amadurecer, envelhecer, faz a gente mudar, né, a perspectiva em relação ao jogo. Porque como era um jogo em inglês, às vezes a gente perdia muita coisa, né, no caso do clássico, a gente acabava perdendo muita coisa da questão da história, e também porque a gente era mais novo, então a gente não tinha passado por algumas experiências que a gente passou depois na vida, né, conforme a gente foi envelhecendo e tudo. A vida foi acontecendo, né, então... Aí, quando você joga a primeira vez, o que te marca? Ah, o Pyramid Head. Nossa, o cara daquele tamanho. Aí ele ali, tipo, pelas barras. Tipo, a única coisa que te separa dele são as barras e o rádio gritando. E, tipo, por ele quebrava aquela grade na hora e matava você, sabe? Então, quando você é mais novo, é o que te marca. Eis que depois que você passa por todas as experiências, o que vai te pegar? Não é o Pyramid Head. Pyramid Head, meu filho, deu uns pipocos nele, morreu, caiu. Exato. O que vai te pegar? São as pessoas ali. É o que você não pode mudar. Exato. Você não tem arma pra combater. Então, pra mim, a cena que mais marcou nesse remake, que eu, às vezes, toda vez que eu lembro desse remake, eu lembro dessa cena em específico. Tipo assim, tô pensando logo no remake, pá, me vem essa cena na cabeça. É a Mary segurando o travesseiro, dá pra ver a aliança dela, ela resistindo ao travesseiro. Nossa. Pesado. Sim. Ou seja, também não foi uma misericórdia, porque ela queria. Pesadíssimo. Porque, nossa, ele é o dono do mundo, ele quer acabar com a dor dela. Falando em aliança, várias vezes você consegue ver a mão do James, né? E você vê que tem a marca da aliança ali. Sim. Vai ficando mais em evidência. Quando você vai no inferninho lá, no Achados e Perdidos ali numa potinha, tem uma aliança lá, vocês viram isso aí? São muitos os detalhes. Ô, Max, e
seu, Maxon? Você não vem não falar aqui, não. Só eu e a Monique aqui. Você tem que falar o seu também, né, cara? Assim, especificamente a cena que a Angela passa correndo na sua frente quando você tá fugindo do Abstract Dead, que você se dá conta de que você tá no quarto dela. É aquilo, né? Na minha concepção, o Silent Hill quer sugar até a última gota de sofrimento daquelas pessoas, em especial do James, porque o James, afinal de contas, é o cara que a gente tá controlando naquele jogo. Então, a gente vê ele compartilhando de infernos pessoais, que é algo que não é sempre que Silent Hill proporciona. Nesse caso específico com a Angela, a gente viveu ali essa construção, digamos assim, em tempo real, do inferno particular dela. Por isso que se tornou um momento tão marcante e traumatizante como nunca tinha acontecido com Silent Hill comigo antes. E eu não estava preparado para ver ela naquele combate, porque no jogo original ela fica ali no canto do quarto, é um quartinho pequeno com aqueles pistões simulando o ato em si, e ela ali sem saber o que fazer, como reagir, até o James dar conta do monstro ali. Tipo, o que é que ela vê? Como o monstro se projeta dos pontos de vista da Angela. Depois de todo aquele papo do Vincent pra Heather, do tipo, são monstros pra você, me faz pensar como tem uma visão diferente dado o ponto de vista, né? Como o Silent Hill projeta diferente pra cada ponto de vista, etc e tal. Então, quando a Angela passa correndo ali, é isso, cara. Foi um momento que me chocou muito, me impactou demais, e eu não me lembro de ter acontecido isso comigo antes. Fico muito impactado com jogos, eu faço né, eu me coloco ali na madrugada com um headset, né, a imersão pra mim é uma coisa muito absoluta e tal. E muitos jogos me impactaram demais, e eu fico mal, e eu fico muito compenetrado, mas eu não me lembro de ter acontecido comigo em nenhum jogo de terror, de ter que parar de jogar num confronto, sabe? Era uma batalha de chefe, era um negócio intenso, de dar tiro, de esquivar, de não sei o que, usar item, não sei o que, não sei o que lá. E eu não consegui jogar, porque eu não conseguia segurar o controle, e eu tava vertendo em lágrima ali. Então é isso, pontualmente é isso. E é importante dizer, né, Max, que assim, quem conhece você, é o famoso quem me conhece sabe, mas quem conhece realmente sabe o quanto você é uma pessoa que, cara, você respira jogo, filme, livro, mangá, HQ, visual novel, graphic novel, a porra toda de terror. Eu acho que é muito importante deixar isso claro. Então, tipo, a gente não tá falando de uma pessoa que nunca jogou um jogo de terror na vida. Que não estava preparado, né? Que não tem um treinamento, exato, né? E assim, apesar de você não gostar de farofa, você come com farinha jogo de terror, cara. Pra você desce com farinha como se fosse água, sabe? É muito importante, porque quando eu falei também, o design de som desse jogo, ele é uma coisa muito absurda. Porque muitas vezes eu tava tranquila, vinha um som, eu paralisava. Eu falava, eita caramba. E eu também, eu sou uma pessoa que consumo jogo de terror, filme de terror, tudo de terror, desde muito pequena. Então, até o pessoal fala assim, nossa, por que você tem medo de jogar jogo de terror? Não tenho, porque eu sei que o bicho não vai sair da tela, eu tenho medo da realidade, sabe? Mas, realmente, tem momentos em Silent Hill 2, e isso dito de uma pessoa que jogou os clássicos, joga desde o 1, que, cara, realmente não tem como. Os sons da parte em que a Angela, você tá fugindo do pai dela e você escuta ele batendo nela e ele gritando com ela e a respiração dele ofegante, que a gente sabe por que tá ofegante, é desesperador. Eu nunca passei por uma situação dessas como a Angela e me dói muito quando eu vi comparações da Angela com aquela moça da internet que tem vídeos sensuais, vídeos eróticos, né, vídeos pornográficos. E a internet sendo a internet, né? E eu não sei, aquela comparação que não é de bom tom fazer. Eu acho que tem coisa que a gente sente, tem coisa que a gente fala. E aquilo que a gente sente, a gente não fala. Nem tudo é um meme, uma zoeira, uma brincadeira, sabe? Eu fico lisonjeado com você falando tudo isso de mim, Monique, porque eu, sei lá, eu me dedico bastante a estudo, vou fundo de ler, de jogar mesmo, e a melhor parte, depois de jogar e, né, esmiuçar o negócio, é isso aqui que a gente tá fazendo agora. E pra mim é um grande privilégio ter amigos que eu possa compartilhar meu ponto de vista, interpretações, conjecturas das coisas, levar a conversa pra frente, né? Então, pra mim é muito valioso um negócio desse. É o que faz valer tudo, né, cara? Você sabe o que você significa pra mim, Marcos. Você é meu irmão. A Monique, eu tenho uma leve impressão que ela sabe o carinho que eu tenho por ela e pelo Teteus. Assim. E vocês também sabem do carinho que eu tenho por vocês também. É tudo muito lindo. Cara, é muito bom poder falar. A gente falando dessa desgraça desse jogo e a cara assim, tão amorzinho. Oh, meu Deus. Mas assim, não deixa de ser uma coisa que a gente gosta muito e é sempre bom
a gente conversar de coisas que a gente gosta muito, com pessoas que a gente gosta muito. Por isso que dava tão certo as nossas gravações do saudoso Resident Evil. A gente passava mais de 1 hora falando... vou falar da Jill. Tá bom. Pronto, 1 hora e pouco ali. Vamos teorizar sobre o set. Aliás, né, teoria é uma coisa que até... não existe mais, né, com essa coisa de porque o insider falou, porque o vazamento do não sei aonde, o rumor de não sei o quê. Acaba que, quando você vai tentar teorizar, não, mas o insider falou que não vai ser assim. Ai, meu Deus. Acabou, morreu o assunto. Então, assim, eu tô muito feliz por, pelo menos com Silent Hill, a gente conseguir teorizar tantas coisas de verdade, porque com Resident Evil, no momento, não está sendo possível. Que alegria, e espero que você volte mais vezes aqui, Monique. Claro que... A casa é sua. Exatamente, o database aí é emprestado, você nos concedeu essa honra, como o Rômulo bem disse, o tapete vermelho sempre estendido. Sempre, 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 mas antes de a gente ir pros comentários, eu queria que vocês deixassem, assim, tipo, considerações finais sobre o jogo. Se vocês têm alguma coisa a dizer com relação ao remake em si, é aquilo. Pra mim é o terror da década, assim. Eu acho que eu não me sentia tão impactado por um jogo em absolutamente todos os aspectos técnicos, roteiro, de ter ainda esse fantasma, digamos assim, do jogo original pairando e ter que, sabe, prestando contas a isso, e o jogo fez, como posso dizer assim, de forma extremamente respeitosa. Abraçou isso de fato e não tornou isso um problema, como acontece com tantos remakes. Pra mim, o Silent Hill 2, o remake, ele se tornou, apesar de ser meio controverso, né? Ele se tornou um dos meus comfort games, sabe? Quando eu não tô bem em alguma coisa, esses problemas do milênio, que a maioria das pessoas tem, como eu tenho depressão, tenho ansiedade e tal, sou medicado, mas às vezes quando eu não tô bem, eu vou lá, eu ligo lá, jogo um pouquinho e eu vejo aquela desgraça, eu falo assim, não, eu tô bem. Perto desses caras aqui eu tô bem, entendeu? Então, pra mim se tornou um dos meus comfort games, assim, cara. Pra mim é uma homenagem da Bloober Team. É absurdo, cara. É uma homenagem bem feita, esmiuçada, detalhada. Trabalho de fã. O cara que era fã, como você falou, Marcos, o cara era fã do negócio, estudou, vou fazer jogo, vou fazer isso aqui, ó. E é isso. Inclusive, isso que você falou, né, de tipo, não, quando eu tô mal, acabou virando um jogo de conforto, porque quando eu tô mal, aí eu vou jogar aquele jogo, então, tipo, se eu tô mal, imagine o James, né? Tipo... e é pra tá mal mesmo. Não, brincadeira, gente, calma, relaxa. James Lovers, calma, não fiquem bravos comigo, tá bom? Eu não tô nem aí não, vai, James Lovers, vocês são burro. Mas, sobre as minhas considerações finais, já que a gente vai entrar no momento comentários, eu posso ler o meu? Porque eu deixei um comentário lá pra vocês. É claro que pode. E aí a gente já faz o gancho. Então, eu disse o seguinte no meu comentário aqui, ó. Eu zerei ontem e a Bloober Team está de parabéns. Valeu a pena dar meu voto de confiança a eles. Amei este episódio, amo vocês são incríveis. O remake deu um peso maior a vários momentos, escancarando até mesmo coisas que antes eram só teorias de fãs e acabando com as margens para dúvidas. Que experiência. Gostaria de compartilhar com vocês um trecho de uma música que parece ter sido escrita para esse jogo. Eu acho que ela sintetiza o meu sentimento diante da relação da Mary e do James. Então eu vou começar a ler aqui um trecho da música traduzida, depois eu dou uma dica. Qual é a música? Vai no Bardi. Vou ler como se fosse um poema. Por favor. Nós nos reunimos aqui, nos alinhamos, chorando em um quarto iluminado pelo sol. E se eu estou pegando fogo, você será feito de cinzas também. Até no meu pior dia, eu mereci, querido, todo o inferno que você me deu, porque eu te amei, juro que eu te amei, até o dia da minha morte. Eu não consegui ir embora graciosamente. E você é o herói voando por aí, salvando a todos. E se eu estou morta pra você, por que você está no meu velório, me amaldiçoando, desejando que eu tivesse ficado? Olhe como minhas lágrimas ricocheteiam. E o coraçãozinho partido. Pesado, hein? E aí a gente descobriu que a Taylor Swift jogou Silent Hill. Exatamente, cara. Gente, ela não fez essa música pra nenhum macho, tá? Ela fez, depois de jogar Silent Hill 2, ela não quer dar o braço a torcer. Porque não é possível. Essa música é My Tears Ricochet, da Taylor Swift. E assim, parece que essa música foi feita pra esse jogo. Rapaz, tô chocado, mano. Que pesado. É sonora não oficial. Tipo, a nova Mary Elizabeth McGlynn é a Taylor Swift agora? Parceria com a Kiri Yamaoka, imagine. Seria lindo. Ele botando um arranjo de guitarra nessa música, hein?
Rapaz... Aliás, vou dizer, eu tava recentemente jogando a versão remasterizada do Shadows of the Damned, né? Que foi aquela parceria maravilhosa do Goichi Suda com o Shinji Mikami e o primeiro jogo do Akira Yamaoka depois dele ter saído da Konami. Que foi aquela coisa, né? Ele foi pra tudo quanto é tipo de som, assim, inventou o gênero, misturou os gêneros, fez um salseiro ali e é uma maravilha. E eu tava pensando justamente sobre isso enquanto a gente gravava, de agora tá jogando o Slitterhead, que é o jogo novo do Keiichiro Toyama, que foi o diretor roteirista do primeiro Silent Hill, que trouxe de volta o Akira Yamaoka. Tipo... A minha primeira trilha sonora favorita do Akira Yamaoka é a do Silent Hill 2. Agora com a do Slitterhead e a do Shadows of the Damned expandindo os horizontes do cara, eu penso muito nisso. E aí você falou isso, me veio um monte de coisa na cabeça. Com a Taylor Swift. Agora, a gente vai lendo os comentários. Pegando aqui o primeiro comentário, Nikita Sukita. E Monique, a galera que comenta aqui com a gente tem uns nicks aqui muito bons. Eu amo. Tem umas coisas meio 18 mais. Não vai se assustar, hein? Gente, relaxa. Oi, meu coração tá apertado demais. Comprei meu PlayStation 5 Slim pra jogar Silent Hill 2, jogo que já está em minhas mãos e que não paro de ver e rever a arte da capa, aguardando ansiosamente o videogame chegar. Silent Hill me marca muito e parece que foi ontem que jogava o 2 na companhia do meu falecido pai em nossa gigante bacia de pipoca. Aí, lagriminha. Aí dói, hein? Acompanhando e amando muito esse especial Database, e obrigada por isso. A gente que agradece, Nikita. Imagino que você já tenha jogado, né, se aprofundado no jogo e que você volte aqui para conversar com a gente, contar pra gente o que você achou, o que você tá achando, como que tá sendo jogar esse remake agora. Obrigado, Nikita. Valeu. Você vê como tem essa coisa sempre, né? Dessa coisa de novo, por ser um remake de uma franquia muito amada e que agora, felizmente, está voltando. Felizmente mesmo. Pra mim, o remake fez muito jus à obra original, pessoalmente falando. E você vê como as coisas, elas sempre remetem pra aquilo, né? Tipo, quando que você jogou, com quem, em que momento... Tudo isso é muito importante para você ter uma opinião sobre aquele jogo, sabe? Pra você ter uma sensação, um sentimento sobre aquele jogo, né? Então... adorei, Nikita. E depois conta pra gente aí o que você achou do jogo. Monique, vem gravar todos com nós, que você é foda. O João Nascimento 44 mandou aqui, Fala, meus queridos. Fantástico ouvir-os destrinchando essa obra maravilhosa e atemporal. Esperarei ansiosamente as versões dos outros jogos desse episódio. Inclusive, impossível não ficar morrendo de vontade de jogar novamente ouvindo vocês falarem com tanta paixão. Então, para fazer isso, acabei indo atrás do Enhanced Edition. Olha lá, Maxon. Perfeito. Simplesmente espetacular o trabalho que foi feito no mod. Abraços. Kate Schmidt mandou um parabéns pelo conteúdo, tá excelente aqui. Obrigado, João. A Kate Schmidt, gente boníssima. Gosto muito dela. É a Kate? Kate Schmidt lá do Neo Fusion. Então, obrigado pra Kate, pro Johnny Born 44. E gente, por mim, a gente fala de todos os Silent Hills. E lembrando, né, gente, eu não sou uma especialista em Silent Hill. É que assim, eu fui no podcast dos meus amigos e o pessoal fala, mas ela não é especialista em Silent Hill. Que isso, que preguiça. Mas eu sou uma entusiasta, eu sou uma fã de Silent Hill. Então, quando os meus amigos me chamarem pra falar de Silent Hill, eu vou falar de Silent Hill sim como uma fã, como uma entusiasta. É isso que a gente é também, o Rômulo, que eu sou, e é isso. É só isso, nada além disso. É amor à causa, puro e simples. O Ivan Alcântara disse o seguinte: o que muitos canais não estão dando os devidos créditos, na minha opinião, é a sonoplastia. Sério, os efeitos sonoros desse game são de arrepiar. Recomendo jogar com headset e terão uma experiência incrível. Se existisse algum tipo de premiação na categoria Melhores Efeitos Sonoros, Silent Hill 2 Remake ganharia fácil essa estatueta. Eu concordo com o Ivan, eu espero que o The Game Awards premie Silent Hill em algumas categorias, tá? Em som, com certeza. Inclusive, a interpretação do ator do James é uma coisa absurda, assim. O Luke Roberts, que foi o ator que fez o James, ele arrasou demais. E eu acho que por isso que também o remake fez com que as pessoas se compadecessem tanto. Porque, eu não sei, eu tenho a impressão de que ele é um cara bem legal, assim. Inclusive eu vi um dos diários de desenvolvedores que o teste dele deu tudo errado. Pois é, eles mostraram o teste. Isso é uma coisa tão difícil de a gente ver e eles colocaram lá. E imagino porque o ator tenha permitido isso, né? Porque é tão pessoal isso, particular, e colocaram no vídeo o teste dele pra ser o James, cara. É uma coisa preciosa aquilo. E o som realmente tá uma coisa muito absurda, assim. A gente até comentou
comentou mais cedo aqui, né? Sobre o quanto o som desse jogo é um espetáculo à parte, né? Você sabe que eu tive a primeira realização disso. É claro que você tá ali no começo, você desce aquelas escadas, o barulho dos passos, do vento entre as árvores, o barulho da lama. Mas quando eu cheguei perto de uma grade dessas de ferro, assim, eu vi o vento batendo naquilo e fazendo barulho, aqueles barulhos daquelas paredes que estão cobertas por lona, e você chega perto e o barulho daquela lona junto com o vento, tridimensionalmente, que sem dúvida nenhuma é um som binaural. A pegada na molhada, a pegada no seco. É muito assustador as minúcias. E se você joga com headset, infelizmente você perde um detalhe, pra mim acaba sendo um diferencial, porque não é todo jogo que faz uso dos recursos do DualSense no PlayStation 5. A grande maioria esquece que tem. Mas esse jogo tira muito proveito desse controle. E quando você joga sem o headset, eu só experimentei um pouquinho, porque eu de fato gosto de jogar jogo de terror com headset e tal. O som do rádio saindo pelo controle é particularmente assustador, assim. E eu me lembro de ter visto isso pela primeira vez e ter ficado muito assustado quando eu joguei o Fatal Frame no Wii. O Fatal Frame 4 do Wii, o emote tinha um alto-falante ali, né? Os barulhos dos fantasmas saindo por aquilo, é claro de uma forma muito mais precária tecnicamente falando, né? Mas era muito assustador e esse controle e esse recurso me trouxe isso. Então a gente ter essa oportunidade de falar que o Akira Yamaoka fez a sonoplastia no jogo original, mas dessa vez não foi ele, foi a equipe da Bloober Team, é muito mérito, assim, porque são infinitas camadas de terror, o que esse jogo faz com relação à dinâmica do rádio e o susto pelo silêncio, e não aquele barulho alto no silêncio, mas por conta de como ele projeta a expectativa no fato do jogo ser muito escuro, no fato da névoa ser uma presença muito marcante ali, e de novo trazer tudo isso à vida por conta dos efeitos sonoros, né? Então espero que eles ganhem algum prêmio, porque algum prêmio esse jogo vai ter que ganhar, pelo amor de Deus. Honestamente eu caguei pro Luciano Huck dos games lá, mas de qualquer forma, quando um jogo ganha alguma coisa ali, fica sendo falado por muito tempo, é enaltecido pra caramba, a mídia faz o alarde, então... Sim, exato. O que é Luciano Huck dos games? Desculpa a minha ignorância aí. O Geoff Keighley lá, o Game Awards. Ah, tá. Mas valeu, Ivan, pelo comentário. Aqui, ó, seguindo com o camarada Waikal. Waikal é presença garantida nos nossos programas. O Waikal tá na Itália, hein? Arrivederci, Waikal, arrivederci. Amei esse episódio, vocês estão de parabéns. Fiquei feliz que após os trailers as críticas foram corrigidas. Agora está muito melhor. Única crítica que tenho ao episódio. Acho que o Rômulo tem razão, vocês precisavam ser mais didáticos. Nem todo mundo que chega no canal manja muito de terror ou muito de Silent Hill. Ir aos poucos e explicando melhor vai atrair mais pessoas, e aqueles que não conhecem vão se sentir mais confortáveis ao ouvir. Sei lá, desculpem se eu estiver errado, hehehehe. Amo vocês, seus lindos. De forma nenhuma, Aikal, mas pode dar um exemplo assim, tipo, quando a gente fala... Eu sei do que ele tá falando. Maxon, como a Monique falou, você é uma enciclopédia, meu irmão. Você fala com tanta paixão, com tanto conhecimento, só que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, entendeu? Então, é tentar deixar mais acessível, por exemplo, falar de um personagem, dar um parênteses assim, esse personagem é de tal lugar, sabe? Essas coisas, só pra dar um contextinho. Eu entendi o que ele falou. De novo, eu fico lisonjeado de você ter falado isso de verdade, mas assim, você disse com relação a dar contexto, assim, né? A não ir falando, assim, de forma descontrolada e compassadamente, né? Tá. É que também eu acho que o objetivo, desculpa até me meter aqui, né? É que eu sou consumidora do Mais Que Horror, do Eu Ouço Gente Morta. Eu vejo que é muito mais um papo entre dois amigos, não é pra ser uma coisa engessada e tipo... Eu penso nisso. Deixa eu te explicar. Eu acho que assim, um exercício que seria legal de repente, pro espectador, é conhecer pelo menos o básico, né, da obra que tá sendo falada. Tipo assim, eu não sei muito bem do que vocês estão falando, eu vou dar uma pesquisada aqui pra poder entrar na conversa junto. É porque o último episódio foi cabeçudo, porque tinha muito nome de muito produtor. Eu acho que é isso que ele tá falando. Entendi. Então, assim, a gente fala porque a gente conhece. É normal pra gente falar do Ito, do Kichiro Toyama, do Yamaoka. Tenho quase certeza que fazer esse meio termo aí, entre o que a Monique falou, que é exatamente isso, que nasceu com essa proposta de ser uma conversa mesmo, descompromissada e, né, ser um bate-papo, e trazer todo esse glossário, digamos assim, todas essas informações pra expandir o debate, ou trazer mais pra próxima e tal. Fazer esse meio do caminho é um desafio. Mas beleza, Aikal, se você trouxer uns exemplos... Ou se tiver alguma dúvida também, vocês podem perguntar aqui nos comentários também, né? Que a ideia é sempre essa, a gente estender o papo pra cá. Se isso incomodou ele especificamente em algum ponto, se ele tivesse trazido aqui, a gente de fato falaria mais, como a gente faz tantas vezes, né? Tipo, a gente fala sobre o filme X. Já é. Eu acho que recentemente um dos que mais deu pano pra manga foi o Long Legs. A gente falou, você falou, eu falei. E aí nos comentários a gente falou mais 10 vezes. Eu acho que essa é a graça. Essa é a parte mais legal.
legal, né? Ó, tem dois aqui, um do Luiz M347 e o do Túlio. Como o Luiz é pequeno, eu vou ver o primeiro dele aqui. Tá faltando chamar o Rob e o Coelho pra falar dos equívocos sobre a franquia. Rob é o Coelho do 3, né? É que tem um canal que chama Rob o Coelho e ele é um grande fã, é um especialista em Silent Hill e ele faz muitos vídeos, né, de uma série que chama Ninguém Entende, Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3. Ele é um psicólogo, inclusive, então ele trata muito por esse viés também da psicologia. Ele manja muito o Rob. Já tem até uma live que eu fiz com ele no canal. Ô, louco, foi bem legal lá no Database. Olha só. Se você não tivesse aqui, Monique, eu pensei que fosse o próprio Coelho de Silent Hill 3. Eu também. Tá vendo? Lakeside Amusement Park. Então é o que. Agora eu entendi o que o Cal quis dizer. Beleza, a gente vai atrás de. Tipo, viu? Entramos na piadoca aqui. Eu não sabia também. Não tinha a menor ideia. Não, mas pelo amor de Deus, gente, calma, ninguém. Mas é interessante, porque veio uma seguida da outra. Então foi uma coincidência. Como esse foi pequenininho, eu vou no do Túlio aqui, ó. Túlio 318. Com certeza o conteúdo mais completo sobre Silent Hill 2. Porra. Muito obrigado pelo excelente trabalho. Cara, nossa. Que responsa. Infelizmente, por hora não vou conseguir aproveitar o remake, mas em breve, quem sabe. Eu nunca zerei o original. Quando era mais novo, sempre tive dificuldades com a franquia. Achava difícil, kkkk. O primeiro que cheguei a completar foi de fato o Origins, no PSP, com legendas em espanhol, com a ajuda de um colega que entendia mais. Depois de mais velho, tive a oportunidade de voltar a contemplar a franquia e terminar alguns dos games. Incrível que em relação à franquia, eu não considero nenhum descartável, péssimo. Gosto inclusive do Homecoming e Downpour. Tem suas falhas, mas acho toda a criação de mundo da cidade ser o personagem primeiro muito foda. Abraço, pessoal. Um abraço pra você também, viu, Túlio? Túlio, a gente vai esmiuçar cada jogo. E aí a gente vai falar os que a gente gosta, os que a gente não gosta, os que a gente odeia, os que a gente ama. Então, é uma franquia de altos e baixos. Eu diria que altos altíssimos, baixos baixíssimos. E é muito particular. Dá pra tirar proveito absolutamente de tudo. E eu sou esse tipo de pessoa também, que tendo a tirar proveito o máximo possível, tendo a, antes de criticar o meu ponto de vista da coisa, tentar entender por que foi feito daquele jeito, de ver em que condições aquilo foi realizado, quem foi que fez e por que fez aquele jeito. Eu tento ir nesse caminho primeiro, porque eu particularmente tenho respeito por aquilo que eu falo, não me coloco acima nem à frente daquilo que eu vou falar, ou seja, esse é um caminho que eu prefiro seguir desde sempre com relação a opiniões sobre as coisas, seja filme, seja livro, seja gibi, seja o que for. Então quando a gente for falar de um Shattered Memories ou de um Origins, o Origins é um capítulo divisivo, porque foi o primeiro não japonês, um Silent Hill de portátil. Foi muita coisa bizarra. Eu fiz o review, hein? Ah lá. Fiz o review. Então, aí tem essas histórias ainda muito preciosas do Romulo fazendo review. Eu nunca escrevi review de nenhum Silent Hill em revista, que pra mim é muito triste. Isso é Game Master. Mas é isso, Túlio. Valeu pelo comentário e espero que você continue aqui com a gente, acompanhando, porque a ideia é que a gente fale de todos eles, mas mais que isso, né? A gente faça episódios. Eu gostaria de fazer um episódio só sobre o Walter Sullivan, o meu monstro favorito, assim. Nossa. E é muito conteúdo, é muito potencial, de começar pela revista no lixo e até o Silent Hill 4. Maxon, lembra que eu tava jogando 2, que quando eu cheguei lá nas covinhas lá, tinha uma cova do Walter Sullivan, eu tirei uma foto e mandei pra você, lembra? Exatamente. Ô Moni, você quer ler o do Brian Candy, por favor? Claro, só um adendo aqui, né, sobre o comentário ainda do Túlio, rapidinho. Eu acho muito legal quando, por exemplo, alguém fala assim, ai, nossa, ninguém gosta desse jogo, mas eu gosto. Ai, por favor, não me julguem. Gente, gosto é uma coisa muito pessoal. E assim, tem inúmeras coisas que fazem a gente gostar ou não gostar de alguma coisa. Por exemplo, às vezes você gosta muito de uma coisa que ninguém gosta muito. Ou quando você não gosta de uma coisa que, nossa, todo mundo acha que é o puro mousse, assim, sabe? Então, existem tantas variáveis. É quando você jogou, você estava num dia legal, você estava num momento bom, você estava num momento ruim, sabe? É multifatorial você gostar ou não de algo. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente não gosta de alguma coisa, de um personagem, de um jogo, até de uma franquia de videogame, de um estilo, de um gênero, é uma coisa muito pessoal, gente. Não é que a gente tá falando assim, esse conjunto todo é ruim. Não, a gente tá falando, olha, eu não gosto disso. Eu acho que isso tem um problema aqui, sabe? Eu acho que é muito pessoal isso. O pessoal tem o direito de não gostar, né, Monique? Exato. E de gostar também. E tem coisa que parece que é intocável. Ou se eu falar que eu não gosto disso, vão me julgar. Não, cara, o gosto é seu, né? Você não é obrigado a gostar de tudo, né? É. E você sabe que, particularmente, gosto muito de que, quando, por exemplo, eu não gosto da coisa X.
Aí a Monique chega e fala, não, mas eu gosto. E o Maxon fica feliz. Não, eu vou atrás. Não, mas pera, eu vou ver de novo, eu vou jogar de novo. Eu faço isso, faço muita questão. E às vezes, numa revisitação, cara, faz um mundo de diferença. Porque é isso, como que você tá, exatamente o que a Monique falou. É rico a esse ponto, então eu gosto muito, a gente conversando aqui, que a gente vive falando de filme, disso, daquilo com o Rômulo no podcast, algo que ele gosta, e eu falo, pô, mas eu detestei esse negócio. Por que o Rômulo gostou desse negócio? Aí eu vou tentar... Não é legal ouvir o ponto de vista dele? Muito, aí eu revisito a coisa, sabe? É porque eu sou burro. Você... a internet é assim, né? Você não gosta é porque você é burro. É isso mesmo, o pessoal fala. Aí esse problema acaba quando você fecha a internet pra conversar com um amigo. Isso. Não, mas assim, que a gente tava falando aqui, você pode gostar do que você quiser. Menos do James, aquela ratazana. Mentira, gente, é brincadeira, no amor, é pra rir, hein? Vamos lá, comentário do Brian Kenji Watanabe. Ele falou o seguinte: boa noite. Em relação aos Silent Hills 3 e Silent Hill 4, eu acho o 4 muito mais profundo, além de ter o melhor terror da franquia. Acho o 3 muito bom, mas existem coisas que me incomodam, como por exemplo, a Heather aceitar todos os acontecimentos muito facilmente e agir quase como uma super-heroína. E aí, olha, assim... Brian, não é por nada não, mas ela é, viu? Só a Heather na vida, viu? Ela é meio que isso aí, viu, meu? É que tem o pezinho no sobrenatural que a gente precisa se descolar da nossa realidade. Uma coisa que a gente vivia conversando lá no Resident Evil, né, Monique? Que a realidade que aqueles personagens vivem não é a mesma que a gente não pode se colocar muito que na pele daquilo, a gente tem que tentar entender o porquê foi feito daquele jeito. Exato. Se você leva a conversa pra esse lado, talvez algo de mais interessante surja, eu acho, sei lá. Eu acho que existem duas coisas que a gente precisa sempre lembrar, que primeiro que a realidade daquele jogo não é a nossa, e segundo, os personagens não estão jogando o jogo, eles não jogaram o jogo. Graças a Deus, né, que não é a nossa realidade. Não, e assim, que nem falam, como que aquele personagem não percebeu tal coisa, sei lá, hipoteticamente numa situação num jogo. É porque ele não jogou o jogo igual a gente jogou. Não. Então, Monique, mas tem né? coisa. Ó, Monique, você assistiu Bom Garoto? Cara, não... Que é um cara que imita cachorro? Ainda não. O cara imita cachorro lá e obedece tudo que o outro fala. Era só ele virar as costas e ir embora, velho. O que você foi falar dessa bagaceira desse filme ruim? É ruim, porque é ruim. Tá, é ruim. Tá. Agora, o que será que quer dizer aqui no comentário do Brian? O melhor terror da franquia. Isso realmente... É que assim, o 4, ele foi uma cobaia em muitos aspectos, experimental. Né? E ele é um precursor, quando você para e pensa que ele misturou terceira e primeira pessoa ali. Foi uma coisa muito maluca de se pensar, tanto que por anos e anos teve o boato de que não era um Silent Hill originalmente, depois que colocaram o nome lá, mas já foi desmentido que de fato nasceu como Silent Hill. Ô, Maxon, se trocasse o buraco por uma espiral, podia ser até uma obra do Jorginho. Não, colocar o formato no banheiro tem o formato dele, da pessoa que se encaixa ali. Mas valeu, Brian, pelo comentário. Obrigado. E eu tô vendo aqui que o próximo é grande, hein? A gente vai dividir. Sleeporn 9. Olha, já começou. Olá, meus jovens. Bom, eu sou muito ruim de comentar. Ouço todos os podcasts de vocês e o Mega Buster, mas nunca lembro de comentar. Pô, mas que bom que você tá comentando agora, pô. Obrigado, viu? O Silent Hill te trouxe, tá vendo? É Silent Hill agindo em você aí, o Sleeporn. Não, você sai de Silent Hill, mas Silent Hill não sai de você. Ô, louco, vai se benzer. Então, hoje vim dar meu depoimento sobre Silent Hill. Vai com a Dara na igreja lá, que ela vai te dar um negocinho ali. Bom, eu estava em casa quando um amigo levou um jogo com defeito porque ele não entendia o que acontecia no jogo e sempre morria para umas criaturas pequenas. Vixe. Eis aí que conheci Silent Hill, a sombrinha, né, meu? Sofri pra terminar esse game, pois era muito tenso o clima e tudo nele. Na época, achei uma versão dele legendado e ainda precisei de uma revista pra chegar até o fim. KKKK. Nunca joguei o 2, o 3, o Room, na verdade, nem soube dessa existência quando voltou para o Origins e não consigo fechar. Continuou sendo tenso pra mim, nada específico, mas tenso. Brinquei um pouco com Homecoming e Downpour, mas o que joguei mais foi Shattered Memories. Mas travei na entrevista com o psicólogo. Olha só. Lá eu não joguei mais. Triste, porque amei o primeiro mesmo sendo tenso. Tanto que não curti Resident. Mas com o passar dos anos, Resident se mantendo vivo e Silent, nem tanto, acabei pulando de barco. E lá fechando tudo que consegui do 0 ao 7. Aí, ó. Obrigado a vocês e desculpa o textão. Não, comente mais, meu amigo, comente mais. Queria saber por que ele não levou o Shattered Memories pra frente. Será que deu pau no jogo? Não. Não entendi por que ele parou.
aconteceu alguma coisa que ele não pôde continuar. Que travou na entrevista com o psicólogo, a gente não sabe se o jogo travou. Se ele que travou, se travou o jogo, o videogame travou. Fiquei meio que na dúvida aqui. Só pra falar sobre Resident, né, já que puxou o assunto, né, você fala 3 vezes Resident e me puxa, né? Falou 3 vezes, eu lembrei do Candyman. Tony Todd aí. Tô triste ainda. Descanse em paz, cara. Mas o Candyman é 5. Mas, enfim, de qualquer forma, é muito mais fácil você voltar pra Resident, né, cara? Então, eu, entendo, assim, eu acho que até o próprio gameplay que a gente falou do Silent Hill, né, que não é muito convidativo, é uma trama bem mais pesada também. Já ouvi vários depoimentos de pessoas falando, cara, assim, eu gosto de ver alguém jogar, mas eu não consigo. Não consigo, pra mim é um jogo muito pesado, eu fico mal. Eu sou isso muito sobre o 4, inclusive. A pessoa sente uma bad vibe ali que não consegue jogar, sabe? Então é normal. O 4 trouxe uma dose de realismo ali com relação ao apartamento. Mas de qualquer forma, Resident Evil tá sempre presente, né? O Resident Evil tá sempre presente, tá sempre saindo algum jogo. A gente teve um hiato muito grande de Silent Hill. E é uma coisa que eu tenho conversado com o Rômulo, do tipo, esse remake é um sucesso, tá difícil de achar o jogo pra comprar mídia física. Foi dito que em uma semana vendeu 1 milhão de cópias, então assim, eu não acredito que seja só esse jogo que a Bloober vai entregar, não. Eu acho que esse é um começo. A gente tem outros projetos anunciados, mas eu acho que, você acha que a Konami não vai aproveitar esse sucesso todo e me lançar um pacote que faça jus? Pô, a Konami lança pacote legal de Castlevania, de Contra, e aí não lança nada de Silent Hill, só aquele HD Collection safado lá. Konami, né? Konami tá voltando. Vai chegar um episódio aqui que a gente vai falar do The Room, do 4, né? Eu rejoguei o 4 na época da pandemia, cara. Fez muita diferença. O 4 foi o meu favorito por muito tempo. Por muitos anos da minha vida, quando eu tinha até o The Room, eu jogava Silent Hills, 4 Silent Hills todo ano pra decidir qual era o meu favorito. E o The Room foi meu favorito por muito tempo, especialmente por conta do que ele faz com o Walter Sullivan. Mas, realmente, a gente vai conversar sobre bastante no futuro. Espero que você volte pra conversar com a gente, viu? Posso fazer uma pergunta pra vocês? Qual que é o Silent Hill favorito de vocês? O favorito da franquia mesmo? Pra mim é 1. Eu sou o fã número 1 do Keiichiro Toyama, cara. O Silent Hill 1 é... Mas ali do lado com o 2 também. Siren é meu jogo de terror favorito da vida. E o Origins pra mim é bom também. Eu gosto. Inclusive, eu gosto do Downpour. Eu acho que o Homecoming tem pontos válidos. O único que de fato eu não vou falar, deixa para os próximos episódios. A gente tem muita coisa, mas o primeiro é o meu favorito, sim. Não tem nem o que dizer. Eu também é o primeiro. Ah lá, tá vendo? É por isso que a gente tá aqui, reunido nessa fogueira. É o Clovis Bornaz do Silent Hill, mano. É o concurso aqui. Não, é só aqui, viu? Porque na vida é o 2, sem dúvida nenhuma. Cassius Souza, 9745, mandou aqui, ó. Fala Maxon e Rômulo, e eu vou adicionar aqui, e Monique. Acompanho o Maxon desde 2016 nos Resident Evil. Olha lá, ó, presenciais com a Moni. Olha lá, ó. Projeto lindo, tô de parabéns. Aí, ó. Tá não, vendo? Tanto de gente que chegou, você falou, né, Monique? O Mais Que Horror vai fazer 10 anos ano que vem. Olha aí. Os canais começaram meio que juntos, né? É que você tá nessa muito antes do Resident Evil Database, né, Monique? E antes do YouTube também, né? Exato, antigamente a gente tinha muito site, né? Então... às vezes, sabe que às vezes eu me pego pensando assim, pô, será que meu canal estaria maior se eu tivesse começado naquela época que todo mundo começou canal de game na internet? Mas é aquilo, né? A gente não tem multiverso, não tem máquina do tempo para saber, então a gente segue, né? O importante é que você chegou aqui quando tudo era mato. Só tinha Mansão Spencer no mato. Exatamente. E os cachorros matando o Joseph, coitado. Ó, o próximo comentário também é bem grandão, vamos dividir aí. Comentário do Lucas Andrade. Que surpresa, fui pego bem no finalzinho, seria um prazer participar. Lucas Andrade é o camarada que trabalhou no mod do Silent Hill 2, Muni. Ele comentou no nosso episódio passado. Demais. E a gente falou sobre ele participar, gravar com a gente, falando sobre, né, como foi. Nossa, então. Seria espetacular, adoraria. Aqui, ó, seria um prazer participar, mas confesso que dá até um frio na barriga só de pensar em conversar com pessoas de tão alto nível no terror. Vocês são incríveis, se eu puder contribuir de alguma forma, contem comigo. Pô, Lucas, lisonjeio você falar isso e com certeza a gente vai levar essa conversa adiante, porque... Lucas, mas só tem uma pessoa que é alto nível no terror aqui, que é o Maxon. Com certeza. Romulo. E você vai contribuir, Lucas? Assim, realmente a gente não decidiu qual vai ser o próximo tema do próximo Silent Hill Database. A gente pode continuar falando de Silent Hill 2. Eu pensei em a gente falar de algum outro, mas se a gente contar com a sua participação, seria muito maravilhoso a gente continuar no 2, né? Mas um ótimo papo. É impressionante o quanto essa obra transborda a grandiosidade, abordando o terror de maneira complexa do início ao fim. Desde os fatos até as interpretações e as referências a outras obras não só de terror.
Trabalhar no projeto Enhanced, especialmente nos textos, foi uma experiência desafiadora e ao mesmo tempo emocionante e reveladora. Além de seguir todas as regras impostas no código do jogo, que os tradutores dos outros 5 idiomas oficiais também seguiram, consegui imprimir um pouco do meu amor pelo jogo e fiquei ainda mais maravilhado. Foi muito interessante lidar com referências como na nota O Porão do Porão, em que alguém ficou preso em um porão escuro, como em uma caverna, e sentia muito medo, dizendo: "Deixei cair meu anel precioso", uma clara referência a Gollum de O Senhor dos Anéis. Caraca. Tô arrepiado aqui. E uma coisa interessante, ô Lucas, caso você tenha jogado o remake, você vem conversar com a gente sobre o que você achou do texto do Silent Hill 2 Remake, da tradução do jogo, né? O convite está escancarado aqui, Lucas. Bora. Continua o comentário aí, Romulo, por gentileza. Também foi fascinante explorar o idioma original, o japonês, algo que fiz até certo ponto para entender algumas coisas. Aí entra você aqui, hein, Moni? Estudiosa do japonês, do Nihongo aqui. Exatamente. Um exemplo foi descobrir que a lápide de Miriam K provavelmente não se refere a Miriam Locane, como muitos acreditam. Eu mesmo já cheguei a pensar nisso, mas sim a outra personagem, conforme sugere o texto original do japonês que diz Baikokuro, que é traidor ou traidora da pátria, que é um termo usado para se referir a alguém que trai seu país, especialmente ao colaborar com inimigos ou agir contra os interesses nacionais. Além disso, foi um prazer enorme me aprofundar nos poemas dos enigmas e perceber como eles se conectam de uma forma ou de outra, sem contar os erros ortográficos propositais na seção do hospital, que se relacionam não apenas ao contexto dos personagens, mas também ao ambiente que estão inseridos. Lugar onde tem criança, com erro, né? Isso mesmo. Enfim, é impressionante o que a equipe de desenvolvimento fez, o amor que colocaram na construção desse grande marco que é Silent Hill 2. Ao concluir o trabalho de tradução, no qual dei o meu melhor, senti que fiquei ainda mais próximo da obra, que hoje considero a maior obra de terror não só dos videogames, mas de forma geral. Rapaz. Por fim, humildemente seria uma honra se vocês pudessem jogar o Enhanced Edition, e com a tradução que fiz, basta baixá-la no site do projeto Enhanced. Aceito de bom grado qualquer crítica que tenham, isso seria uma grande honra para mim. Desculpem pelo textão, e se me estendi demais, Silent Hill sempre tem muito no que se falar. E obrigado, pessoal. Sinceramente, ô Lucas, você vai fazer eu jogar no PC, cara. Porque eu vou fazer isso. É isso aí. A gente tem que jogar antes de convidar ele. Isso. Eu só vi vídeo, eu não de fato baixei pra jogar, mas eu vou fazer isso. Antes da gente convidar, a gente faz sim. E aí a gente faz um episódio só sobre o projeto em si, mais especificamente sobre o trabalho dele no texto, né? Seria fantástico. Nossa, imagina. Cada descoberta, né? É um conteúdo muito único, né? Cara, é bizarro que assim, e Resident Evil também passa muito por isso, né? Coisas que mudam, às vezes, do japonês pra localização em inglês, sabe? Ainda mais numa época que a gente tá falando aqui, em que não existia esse conceito de localização. Os caras faziam simplesmente uma tradução. Às vezes até os caras japoneses faziam a tradução. Por isso que às vezes muita coisa se perdia, sabe? Muito contexto importante se perdia. Então é bem legal ter. É quase que um trabalho de restauração isso, cara. É muito sensacional. Com certeza. Eu imagino que isso possa, inclusive, sei lá, se isso chegar até o Konami, porque fez um baita barulho assim em Enhanced Edition. Quem sabe não aconteça uma comunicação entre essa equipe e a própria Konami em, sei lá, trazer esses jogos e tornar eles acessíveis nas plataformas atuais. De alguma maneira, sabe? Porque, pô, não é possível. Só dos caras não processar já tá bom, viu, meu? Porque os caras gostam também, vou te falar. Não, mas pensa no caso do Resident Evil 2 Remake de fãs que estava sendo feito. Lembra, Monique? Lembro. Que se tornou o Daymare. A Capcom chegou nos caras e falou, bom, não é bem assim, né? Vamos combinar, não sei o que lá. E aí eles fizeram outro jogo em cima e virou uma franquia, já tem 2, inclusive a gente falou deles aqui, o Daymare. É um jogo de terror bem legal e totalmente Resident Evil. Sim. Tem formas e formas de se fazer isso, né? E é uma tradução, na verdade, a gente tá falando aqui de pegar e remasterizar e traduzir e tornar mais acessível um jogo antigo, né? Então, não é pra ser um problema, né? A gente espera que não seja, né? Às vezes as empresas fazem um problema onde não tem, e aí vira até aquele efeito Streisand, né? Que, tipo, eles querem ocultar uma coisa, querem abafar um negócio e acaba potencializando e acaba saindo tiro pela culatra, sabe? E é aquilo, se a empresa não tá fazendo, o fã chega e faz melhor muitas vezes, é isso. Fãs seguem fazendo tudo, é o que eu sempre falo. Monique, você segue aí, por gentileza. Lendo aqui agora o comentário do Pedro Necromoche, ele falou o seguinte: já sigo o canal há algum tempo, mas nunca tinha comentado por aqui até aparecer essa iniciativa maravilhosa. Silent Hill 1 era meu jogo favorito da vida, até jogar o 2. Dificilmente outro jogo vai me passar o sentimento que eu tive jogando essa obra-prima.
aguardando os próximos episódios e aguardando também alguma promoção do remake, já que o preço cheio tá meio fora de cogitação. KKKKK, sim! Gente, é por isso que você tem que jogar bem devagarinho, degustando, né? Cada partezinha do jogo, que não é barato não, cara, não é brinquedo não, viu? Seguindo aqui com o comentário do camarada Mega Yeah. Mais um ótimo episódio, tudo que vocês tocam vira ouro, PQP. Pô, que isso, cara. Eu nunca terminei Silent Hill 2, mas já vi a história toda na internet e em revistas da época. Também não me importo de ouvir os spoilers. Nem tava ligando pro remake, mas agora vendo vocês animados, estou mudando de ideia. Claro que zerarei o original primeiro, até porque preciso tirar essa pendência da minha vida. Grande abraço. Realmente, Mega EE, pendência das brabas. Boa, Mega EE. E é muito recomendado jogar, porém, se você jogar o remake direto, você vai ter uma visão que eu, particularmente, acharia muito valiosa de você compartilhar com a gente aqui, de verdade. Sim, um abração, Mega EE. E o último comentário que a gente tem aqui é o Aburuabi, e ele fala o seguinte, ó. Olá, meus queridos, foi uma delícia ouvir o vídeo de vocês. Quando eu joguei lá no começo dos anos 2000, eu tinha um conhecimento de inglês horrível. Hoje é só sofrível. Fui um speedrunner, era matar monstro, resolver enigmas, fazer fina. Não lembrava de quase nada do que vocês contaram nessa série de vídeos. Fui rever um gameplay dublado e muita coisa me impressionou novamente. Espero que continuem e tenham muito sucesso. Daqui continuarei seguindo seu trabalho. Olha só. É o Diogo, cara. O Diogo é um amigo meu de mais ou menos 30 anos de amizade. Assim. Jogava RPG quando a gente era moleque. Assim. Ô, Diogo, um beijo. Amo você. Fico feliz que você escuta a gente e vamos jogar Lobisomem. RPG é da hora. E eu fico feliz com esse monte de comentário. Isso aqui é uma alegria sem tamanho e a gente pretende continuar o Silent Hill Database, com certeza. A gente tem aqui a bênção da própria Monique aqui com a gente, gravando esse episódio especialíssimo. E Monique, antes da gente agradecer mais uma vez a sua presença aqui, você falar com detalhes do Resident Evil Database, de tudo que você quiser falar a respeito do que você tem feito lá e chamar o pessoal para ir lá te acompanhar, quando na verdade grande parte das pessoas que estão aqui com a gente, com Mais Que Horror, com Os Gente Morta, são pessoas que vêm lá do Resident Evil Database, justamente dessa época que a gente gravava juntos e tal. Eu queria saber, como eu já tinha dito um pouco antes, quais foram os finais, os primeiros finais que vocês fizeram até esse momento. Assim, o primeiro, terminou o jogo a primeira vez. E se vocês se lembram qual foi o final que vocês fizeram lá no jogo de 2001? Eu lembro. Eu recentemente joguei o Silent Hill 2 Remake sozinha pela primeira vez, sem meu irmão. Eu joguei ele em live em 2021 na Twitch, 20 anos depois, olha só. E aí o final que eu fiz com o meu irmão foi o In Water, na água. Olha isso! Quando eu joguei em 2021, eu fiz também o Na Água. O remake, jogando a primeira vez, eu também fiz o Na Água. Que doideira, vocês são... Tipo, então vocês seguiram o roleplay do James, que é altamente suicida, né? O James é o personagem mais suicida que tem, vocês não se curam, vocês ficam checando coisa que não deve. Impressionante. Ai, gente, eu sou muito mão de vaca com item de cura, o pessoal ficava na minha live. É isso. Por que você não se cura? Eu falo, calma, rapaz, calma, ninguém morre de ficar no couch ou não. Daqui a pouco, calma, já curo. Vou pegar uma injeção, curar tudo. Isso é coisa de quem joga Resident Evil aí, ninguém morre de ficar no couch. Não, isso aí é a cartilha do horror de sobrevivência, cara, tá certo? Exatamente. Tenho mais bala ou tenho mais item de cura? Eu vou matar esse monstro ou vou passar correndo por ele? Tipo, esse é o cálculo. Tá, vou usar um energético agora ou espero pra pegar a seringa, sabe? Então é isso, gente. É estratégia. Do inglês strategy, entendeu? Do espanhol estratégia. Eu fiz o In Water no primeiro e agora eu fiz o Maria. Olha, você sabe que o final mais comum de você fazer a primeira vez quando você joga lá atrás é o Live. Você sabe como traduziram no remake? Vocês sabem? O Live como eu acho ficou? Que é partida, né? Que eles colocaram. Partida. Porque, né, é aquilo de você protege a Maria, mas nem tanto assim. Você não fica checando a carta, você não fica checando a foto, você não fica checando a faca. Você cura quando tá machucado, etc, etc. Então acaba sendo um pouco mais comum que é aquele do James indo embora com a Laura, né? E por conta disso, eu fiquei muito surpreso quando eu consegui o final Maria também. Porque eu não fiquei visitando ela lá em Brookhaven. É claro que se vinha algum manequim especialmente em cima dela, eu dava um jeito ali, mas não era aquela coisa zelosa, assim, sabe? No primeiro você conseguia manter uma distância dela. No segundo ela corre atrás de você. No primeiro ela nem corria, ela só ia meio que andando. Na primeira versão. Não, ela fica perto. É que claro que faz a diferença de você não correr tanto assim, porque o James, ele desacelerava o passo. Ele corria mais devagar. Nesse jogo ele é mais atlético, digamos assim. No primeiro ele cansava mais fácil, no Silent Hill 2 original. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Silent Hill Database. E Monique, muitíssimo obrigado.
por abrilhantar o nosso episódio. Você já fez isso no primeiríssimo programa. Queria que você falasse um pouquinho do que você tem feito lá no Resident Evil Database e, assim, mais uma vez de coração, como alguém que não só considera você uma amiga querida do peito, mas que te admira absurdamente enquanto profissional, enquanto uma pessoa que se dedica tanto ao que faz e ama tanto o que faz. Gente, muito obrigada pelas palavras, pela amizade de sempre, aí de tantos anos que a gente tem. Obrigada por me convidarem para vir também dar os meus 2 centavos aqui a respeito desse jogo e dessa franquia também, que é Survival Horror, né? Nossa grande paixão aí, esse gênero maravilhoso dos videogames. E sobre o que eu ando fazendo, gente, eu tô me reinventando. Eu tô num momento meio sem saber o que eu faço da vida, se eu fico mais pro Resident Evil. Não, brincadeira. Agora eu tô passando por um momento de reinvenção, assim. Eu tô tentando, de repente, sair um pouco da minha zona de conforto com o canal. Então eu tenho falado de outras coisas. Já faz um tempo já, mas agora eu tenho me sentido um pouco mais confortável pra sair um pouco do algoritmo, sabe? De ficar tão refém de algoritmo e de esses conteúdos que a gente tava falando aqui, né? Aquela coisa mais engessada, assim. Então eu tenho buscado fazer coisas que eu gosto, falar de coisas que eu gosto, no momento que eu acho que deve ser falado, quando eu sinto que eu devo, sem aquela pressão de preciso fazer um vídeo sobre isso, sabe? Eu acho que depois de tantos anos, sabe, de criação de conteúdo, não tem como, a gente acaba esbarrando nisso, sabe? Nossa, você deve estar se sentindo leve, assim, imagina, né? Olha, não muito leve, porque ao mesmo tempo a gente fica meio preocupado, né? Ainda mais que, como é o meu trabalho, a minha renda, né? Acho que se o canal fosse um hobby, né, talvez não pesasse tanto. Mas eu acho que no fim das contas, no fim do dia, eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, e a gente fala do que a gente gosta, quando a gente gosta, eu acho que a gente acaba chamando as pessoas que gostam também, sabe? Então, é que nem esse papo que a gente tá tendo aqui, né? Da gente falando do que a gente gosta e se mais pessoas gostarem, elas chegam juntas e elas comentam e aí vai e vira um grupo ali de pessoas conversando a respeito. Até Resident Evil passou por isso, né? Às vezes o menos é mais, né? Acho que às vezes é importante a gente dar uns passos pra trás pra poder dar um impulso pra frente. É o que eu tô fazendo no momento. Não sei onde vai dar, mas tô fazendo. E a gente vai estar lá com vocês, sempre, pode crer. Sempre. E eu aqui com vocês também, sempre. Então é isso aí, ficamos por aqui com mais uma edição do Silent Hill Database. A gente se encontra ou no É os Gente Morta, ou no Mais Que Horror, ou no Resident Evil Database, ou no próximo episódio. Silent Hill Database só ano que vem, só. Desgraceira Awards chegando, pode crer. Beijo, tchau. Beijo, galera. Obrigado, meu amigo. Uau.